Saudades a toda a nação médica. Sejam bem-vindos ao TNCast. Voltamos a falar da fase 4 da Marvel, porque se o amor é uma adaga, eu tô com uma faca de passar manteiga. Matheus Volucci. E se o nosso maior inimigo somos nós mesmos, eu vou matar o meu com uma bomba de chocolate. Carol, do blog Nerd Chique. Só vou ficar feliz quando assistir o Mobius andando de jet ski na minha televisão. Maísa Braga. Salve nação nerdica, eu estou virando um jacaré e eu espero que eu seja uma variante do Loki, Juan Velar. A Miss Minutes é tipo seu computador quando ele não quer trabalhar, mas no caso ela só trabalha do jeito que ela quer. Isadora Gomes. Isso mesmo! Você tá aqui para ouvir sobre a série Loki, sobre o Loki da Marvel, o Loki da Disney especificamente, né? Vamos falar da trajetória do Loki e sobre a trajetória dele na série Loki também. Mas se você quiser ouvir sobre o Loki dos quadrinhos ou o Loki mitológico, o episódio também tá lá no Spotify, em todos os outros agregadores de podcast, tá no nosso site também, tá lá como Mitologia do Loki, o Deus das Histórias, mas hoje é o Loki Princesa da Disney. Depois dos recados. Amo esse conceito do Loki ser princesa. Caixa postal, né? Eu tô aqui, Matheus Volucci, estou aqui com a Isadora. Oi, Isadora. Oiê! Então estamos aqui para o quê? Para falar recados, dar uns salves e também ler alguns comentários que vocês deixam nas nossas redes sociais. Isso aí, galera. Se você quer o teu comentário lido aqui, você pode mandar por e-mail ou você pode falar com qualquer rede social nossa, o Instagram Terra Nerdica, Facebook Terra Nerdica, o Twitter, a gente responde sempre lá. E a gente deixou os stories lá perguntando quem curtiu o nosso último episódio. Vamos dar um abraço para essa galera que respondeu, assim, principalmente pro @Roscus, eu acho que é Gustavo o nome dele, né? Pro Renan Baca Azevedo e pro Cunha. O Cunha, inclusive, Isadora, ele sempre comenta os nossos episódios, ele sempre elogia. A gente incentivou ele a fazer o podcast dele, sabia disso? Ele tá com um podcast novo. Olha que legal, vamos fazer um crossover. Isso aí, o nome do podcast dele é Mesa de Madeira. Ele já falou sobre The Boys, sobre Invencível. E o último tema dele foi sobre cinema versus streaming. E sim, Cunha, você está convidado para participar da nossa mesa e espero estarmos convidados para sua mesa de madeira também. E na última publicação sobre o nosso último episódio, que foi sobre a história do rock, tivemos o comentário da maior roqueira que a gente tem lá no nosso Instagram, né? Maior roqueira nerd que pode existir, mamãe. Ana Gomes, underline 0109, é o Insta dela. E ela deixou aqui um recado pra gente. Eu já escutei, achei divertido e esclarecedor. Viva o rock! É isso aí, viva o rock! E realmente a gente tentou fazer um podcast bem esclarecedor, assim, contando a história do rock, mas de uma maneira divertida, que é a nossa vibe, né, Matheus? A gente tenta trazer diversão em todo o conteúdo que a gente faz. Sim, eu ouço muito esse comentário, né? Não só sobre o nosso podcast, mas tudo que a gente faz, né? De que tudo que a gente dá é muito informativo, mas que é legal, né? De ver a gente falando, de ouvir a gente falando, né? Porque a gente consegue passar de uma maneira de fã, né? Acho que é o que a gente sempre diz, né? A gente fala como fã, de fã para fã. Acho que é isso que importa. Exatamente. E vale lá no nosso site, quem ainda não foi, tá só ouvindo a gente pelo podcast, para ler os nossos textos, porque todos os nossos textos têm essa pegada. Exatamente. A gente tenta botar um pouco de humor e trazer informação e opiniões. E como o último episódio foi sobre música, né? Foi o primeiro sobre música, focado em música mesmo. E a gente tem vários artigos sobre música, né? Não só divulgando artistas independentes, mas às vezes resenha de álbum também. Exatamente. Vale lá, tem umas playlists, a gente fez até playlists antes. Playlist, verdade, tem mesmo. E aproveitando, né, já que a gente está falando de fãs, né, eu quero falar agora particularmente com os fãs da Terra Nerdica, né, você que ouve e que gostaria de ver o nosso trabalho melhorar, né, tipo, quem sabe, já me indicando aqui, né, mas assim, a gente tem que arrumar um microfone melhor, né, claro que a gente... É porque a gente faz isso tudo aqui de graça. Na verdade, a gente até paga, né, para manter o site no ar, né? Tipo, muitas pessoas podem achar que a gente recebe e não, né? E eu acho que se a pessoa, né, óbvio, né, se ela puder, se ela quiser sentir no seu coração, tá, né? Sentiu no seu coração, gostou aqui do nosso conteúdo e acha que pode deixar pessoas felizes, faz uma doação pra gente. Seja o nosso padrinho ou madrinho. E como é que faz para fazer doação mesmo, Matheus? Exatamente, a gente tem o Pix, que é pelo nosso e-mail, né, que é terranedica@gmail.com. E vou deixar lá também, lá no Linktree, um formuláriozinho para, vamos assim dizer, botar você se tornar um patrocinador,
um patrão, fazer o plano lá de o que a gente pode dar pra eles? Ter acesso antecipado aos episódios, pedir tema, algumas Assistir coisas uma assim, né? gravação. Acho que pode assistir uma gravação do podcast. Assistir não, né? No caso, ouvir a gravação do podcast em primeira Sim, mão. Então ver sim. tudo acontecer ao vivo. Sim, pô, não, legal, boa ideia, boa ideia. Eu acho que seria maneiro, cara. Eu acho que vale, né, pro nosso patrão senador, né? Pode sugerir tema também. A gente sempre tenta trazer temas que tem a ver com o nosso conteúdo que a gente publica na semana e com coisas que estão acontecendo no dia a dia. Mas pode dizer aí o que você gostaria de ouvir em primeira mão e ter prioridade na hora da escolha, né? Porque a gente sempre ouve a opinião de vocês na rede social. Mas o nosso patrocinador ou patrocinadora vai ter um destaque na hora da escolha do tema. Exatamente. Se a pessoa, tipo, você está falando nada assim, tipo, de R$1 a R$10, nossa, R$1 já ajuda. E eu acho que a pessoa, pô, com certeza, ela tem direito de escolha do nosso tema, né? Se a pessoa que está nos ajudando, ela gosta mais desse tema, é um tema que a gente vai fazer para ela. Eu acho que é super justo. Mas a gente também fica muito feliz com o seu comentário, com a mensagem, né? Se você mandar mensagem no Instagram ou por e-mail, a gente vai ler. Não paga nada, pode mandar à vontade, pode comentar, pode dizer pra gente o que você acha que tem que melhorar também, pode dizer também a sugestão de tema também, a gente pode ler seu recado ou a gente vai ouvir também. Enfim, vamos pro episódio, né, Isadora? É isso, vamos ouvir um pouquinho aí. Um pouquinho não, acho que esse episódio tem muita coisa sobre o que a gente achou de Loki. E não esquece de deixar lá nos comentários das nossas redes sociais o que você achou desse podcast. Exatamente, muita coisa mesmo. Esse foi 2 horas e meia de gravação, tá? E aí, gente, vamos começar então relembrando a história do Loki no MCU, né, no universo cinemático da Marvel. Nós conhecemos ele no primeiro Thor. Vocês assistiram o Thor no cinema? Vocês já acompanhavam o Marvel no cinema nessa época? Sim, eu assisti. Eu sou Marvete, acho que desde o Homem de Ferro. Desde X-Men. Não, é que assim, eu considero um pouco desde até... antes mesmo, né? Entendi. Desde antes. E eu vi Homem de Ferro no cinema, vi todos esses, assim. Ai, saudades, inclusive, cinema. Nossa, sim. Saudades quando ainda não tinha... Antes de Vingadores, né? Quando a gente tava só se preparando pra tudo, né? E... Sei lá, eu pelo menos não imaginava tudo que o Loki ia virar. Eu sabia que o Loki ia ser importante, que eu sabia que ele ia voltar no Vingadores, mas eu não sabia que ele ia voltar tanto, assim. Acompanhar, assim, eu acompanho, mas fã mesmo, só passei a ser agora. Mais recentemente, depois do Ultimato. Porque eu não gostava muito no início do jeito que estavam adaptando e tal, mas depois que eu comecei a ver umas coisas do Kevin Feige, umas coisas dele falando, umas entrevistas, assim, mais ou menos uma explicação do que ele estava tentando fazer, aí eu percebi que o negócio era bem mais complexo. Eu acompanho o UCM desde o primeiro filme do Thor, na verdade. Eu não tive a oportunidade de assistir os filmes do Homem de Ferro no cinema. Eu acompanho os filmes da Marvel desde Homem-Aranha, na verdade, né? Porque eu sou uma criança, eu ainda sou um neném, tá? Quando eu assisti o filme do Thor eu tinha 11 anos, então... Mas eu acompanhei desde o primeiro filme do Thor, o Sam no cinema. Depois disso, eu não parei de assistir os filmes do Sam no cinema. E, gente, eles assistiram o Loki nos Vingadores e eu pensei, por que eu tô gostando tanto dele se ele é um vilão? Nossa, ver o Loki, o personagem dele, se tornar o que ele é agora, pra mim foi uma das coisas mais favoráveis. Porque depois também do Tom Hiddleston falar que ele interpretaria o Loki pra sempre, eu falei, graças a Deus, Kevin Feige, pelo amor de Deus, renova esse contrato pra 50 mil anos. Porque a gente quer o Loki muito mais nas telas. Eu acho que todo mundo percebeu, né, que o Loki do Thor e o Loki do Vingadores, eles são bem diferentes. Inclusive, esse Loki que a gente acompanha agora, todo esse carisma do Tom Hiddleston, a gente começou a ver no Vingadores. Vendo lá no Marvel Legends, né, aquela recapitulação, tem bastante trecho do primeiro Thor. É muito diferente, cara, é outro personagem. Ele era, né, pra ser um vilão mesmo, um vilãozão e tal. Só que, gente, não deu. Ele cativou todo mundo. E aí é aquela coisa, né, quando vira popular, tem que dar um jeito de... Né, que na verdade não é que nem que eles deram um jeito de transformar o Loki em anti-herói e agora mais pra herói. É uma coisa que até existe nos quadrinhos, mas foi feito de uma forma bem diferente no MCU, que agora já não é mais MCU, é MCM, né? Multiverso Cinematográfico. Verdade. Então, cara, eles fizeram... Sinceramente, teve coisa que eles fizeram
no MCU e agora MCM, que eu achei bem melhor do que nos quadrinhos, bem melhor. A motivação do Thanos, por exemplo, perfeito, maravilhoso. O Loki ficou muito mais interessante, teve muito quadrinho que eu li quando eu era criança, adolescente, eu ficava, gente, tudo bem, ele é vilão, legal, mas vamos sair disso? Vamos dar. Até saiu, até mudou depois, eu vi outras coisas e tal. Mas como eles transportaram isso pro MCU, pro MCM, ficou perfeito, ficou maravilhoso. O personagem, nossa, é o meu favorito, quase que comparado ao Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho não tem como. O Doutor Estranho, dos masculinos, ele é um deus pra mim. Eu acompanho desde os 18 anos, não tem como. Mas o Loki tá quase batendo ali. Até pelo ator também, porque Tom Hiddleston, meu Deus, impecável. Sim, assistindo o primeiro Thor, me incomodou um pouco como que eles fizeram o universo do Thor, a franquia do Thor no MCM, né, no MCU, eu acho que foi a franquia que mais sofreu em questão de adaptação, porque o Homem de Ferro, beleza, ele teve as adaptações. Capitão América mantém bem parecido dos quadrinhos. Guardiões da Galáxia sofreu adaptações, mas que foi para melhor. Mas o Thor, ele é o que mais sofre com coisas que a gente queria ver, que a gente conhece do universo do Thor, da mitologia nórdica até, que tem nos quadrinhos, e que faltou mesmo, né? A gente fala bastante disso lá no episódio de mitologia. Mas, como a Carol estava dizendo, o Loki, isso talvez por causa do Tom Hiddleston, sim, ele ficou no cinema muito melhor do que nos quadrinhos. Não à toa que depois eles nos quadrinhos mudaram bastante o Loki por causa disso, né? Tudo que veio depois do Kid Loki, o jovem Loki, o novíssimo Loki, que é o que tá agora, né? O Michael, ele é exatamente a cara do Tom Hiddleston, todo o carisma dele. Apesar de que o Loki, ele já era, assim, ele já tinha essa característica um pouco de anti-herói, tá? Ele era vilãozão, sim, no começo, mas ele era também engraçado, ele ficava, às vezes, ajudava o Thor, essas coisas, mas ele não era tão interessante quanto eles tornaram ele agora, por causa da personalidade do Tom Hiddleston que eles adicionaram agora. Não sei se você viu o episódio de bastidores da série do Loki, que saiu Eu ainda no não dia que estamos vi. gravando. Ia ver Mas hoje e não consegui. nesse mini-filme, né? Porque é um episódio de 1 hora e pouquinho. Eles falam um pouco sobre esse processo do Loki nascer, sabe? Tipo, o primeiro momento que o Loki veio e como que o Tom virou o Loki. E é muito interessante ver que, assim, ele foi atuar na Marvel e ele já era um fã da Marvel. Então acredito que isso tenha sido primordial ali para ele poder se tornar a cara do Loki até nos quadrinhos. Ele é fã da Marvel e fã de mitologia também, né? Porque eu vi também que ele, nos bastidores, ele parava e ficava contando as histórias mitológicas do Loki. Eu acho que a personalidade dele do cinema, ela é muito melhor do que a dos quadrinhos, porque ela puxa mais pro Loki mitológico. Ele é mais assim, mais engraçadão, mais atrapalhado e tal. Coisa que o Loki dos quadrinhos é mais vilãozão. Sim, é verdade. Eu acho que assim, o Tom, ele tem muito de ator shakespeariano, né? Ele, por ser ator shakespeariano, ele vai na raiz, nos fundamentos dos personagens que ele faz. Então, com certeza ele estudou muito mitologia nórdica. Todos deviam fazer isso, então, caramba. Que acertou muito. Porque assim, o Benedict Cumberbatch, não é à toa que eles são amigos há muito tempo, eles fizeram o mesmo curso, Os dois estudaram no tablado, né? Tipo isso. Foi todo mundo pra cal. O David Tennant também, que é outro, também nunca fez nada errado, nunca vi aquela criatura errar uma fala. Eles vão até a raiz do negócio e eles se apropriam do personagem. E assim, foi o que a minha cunhada tava falando. Ele não criou um outro Loki, ele tomou o Loki pra ele fez o Loki dele. E ficou melhor, ficou maior, ficou perfeito. E aí a gente tem ele em Vingadores com um perfil muito assim mais explorado do que no Thor, mas ainda com uma pegada de uma grande interrogação de se ele realmente é um vilão, ou se ele é um anti-herói, ou se apenas incompreendido, que pra mim é a terceira opção. Inclusive, na série, eles exploram muito, né? Eu acho que no primeiro episódio mesmo, eles trabalham essa coisa de todo o ego do Loki, como isso faz todo mundo à volta dele atingir a melhor versão dele, enquanto ele vai só ficando sozinho. Nossa, isso doeu até. Quando eles estão lá naquela cena final, né? Que é até a cena que traz ali de volta no Ultimato, que estão eles assim em cima do Loki. Ali, pra mim, sempre que eu vejo aquela cena, eu fico assim, nossa, ele é o que uniu todos eles, ele é o laço que uniu a galera de verdade. E ele fica, tipo,
rindo, feliz, ele não sabe nem ser um vilão de verdade. E ele foi lá, se ele podia ser uma parte da galera. Tipo, galera, eu não quero mais destruir o mundo, não. Agora nós somos bros. E estaria tudo bem, porque é isso pra mim. Ele é incompreendido. Eu acho que eu concordo plenamente que o Loki ele foi incompreendido desde a introdução dele no Thor, né? Já mostra que ele sempre foi uma pessoa incompreendida, ele descobrindo que era adotado, essas coisas todas. O Loki é um adolescente revoltado, vamos dizer assim. Então acho que para suprir o desejo dele de amor paterno, de fraternidade com o Thor, ele meio que buscou essa forma de poder, né? Ele não queria um trono, ele queria poder, ele queria ser visto. Porque talvez ele tivesse essa visão de que ele não estava sendo visto, que ele não estava sendo levado a sério, não é? Então, nos Vingadores eu acho que foi o palco, né? O próprio Homem de Ferro diz que ele quer um holofote, ele quer um outdoor com o nome dele, e ele escolhe exatamente a Torre Stark para usar como portal, né? Então ele quer isso, ele queria ser visto, ele queria que o que ele sentisse fosse relevado. Mas acabou que deu meio errado, né? Ele fez as coisas da forma errada. Ele tem lá os seus 4.000 anos, que sejam, não sei quantos anos que eles vivem, né? Acho que eles, no Mundo Sombrio, eles falam que há 4.000 anos, né? E eles tiveram essa toda a trajetória. No Thor, eles mencionam, eu sempre gostou de fazer travessuras. Na série Loki, eles até mencionam algumas das histórias mitológicas, foi de ele ter cortado o cabelo da Sif, né? Eu acho que o momento de vilão que ele teve foi só aquela passagem de 2 anos, que foi entre o Thor e o Vingadores, e depois ele volta a ser quem ele era, que era um cara que era um guerreiro ali de Asgard, como todos eles, né? Ele tinha uma fraternidade boa com o Thor, tinha uma relação boa com a mãe, inclusive, claro que um pouco de inveja pelo tratamento preferencial que o Thor tinha, né? Mas a parte dele de vilão é só aquilo mesmo, foi só aquele ano. E desde quando ele tentou dar o golpe até ele tentar dominar Midgard e deu errado, e o resto dele é ele fazendo o que ele sempre fez, né? Um mundo sombrio. Gente, eu não sei vocês. Óbvio que eu gosto muito do Taika Waititi, eu me divirto muito com o Thor Ragnarok, mas eu acho que o Mundo Sombrio, apesar de todas as críticas, eu acho que ele é o filme do Thor que melhor representa todo o universo do Thor, tanto dos quadrinhos quanto o mitológico também. E aquilo que eu tava esperando no primeiro filme, eu acho que eles fizeram isso justamente por causa das críticas do primeiro filme. A gente viu ali o que é Asgard de verdade, o que são os Asgardianos, todo a trama dos 9 reinos, e o Loki do Mundo Sombrio, ele é perfeito. Ele vem daquele do Vingadores lá, né, sendo condenado à prisão perpétua, o que para um Asgardiano é uma coisa terrível, porque não sei se vocês sabem, mas os Asgardianos eles têm uma crença, né, de que se eles morrem em batalha, eles vão pro Valhalla, que é como se fosse o céu dos heróis, ou pro Hell, que é como se fosse o inferno lá onde eles vão ficar lá na merda. Enfim, se um Asgardiano entra em prisão perpétua, ele não tem chance de ele morrer como um herói, né? Ele não tem chance de entrar no Valhalla. Inclusive, essa foi a punição que o Loki recebeu na mitologia nórdica, só que com um diferencial, que ele ficou sendo envenenado por uma cobra. E você sente ali a dor dele quando ele vê que, por causa das ações dele, ele acaba perdendo a mãe, e ele tenta fazer as coisas para reconciliar, e mesmo assim ele ainda tenta ser visto para ser o rei, mostrar que ele é melhor que o Thor. Ali, para mim, o Loki do Mundo Sombrio é o acerto. Eu achei Mundo Sombrio muito superior ao primeiro, no sentido de levar mais a sério as coisas. Lógico, assim, o humor é bom, é legal, ninguém tá fazendo PhD do filme, mas me incomodava um pouco às vezes, sabe? Porque o Thor, às vezes, ele, pelo que eu me lembro dos quadrinhos, ele tinha até um ar meio solene, meio taciturno e tal. E achei piadista demais o primeiro. Achei um pouco, que exagerou um pouco nesse sentido. E o Mundo Sombrio já veio trazendo essa aura mais séria, mais profunda. E o Loki, devastado na morte da mãe, depois de cortar o coração, você via na cara da pessoa que estava destruída. Nossa, ali foi a melhor atuação do Tom Hiddleston, no cinema pelo menos, né, como Loki. Aquela cena dele devastado, ele fala, now you see me, brother. Caraca, aquilo... Eu acho essa cena... Na verdade, eu acho não só essa cena, como quase todas as cenas do Loki no Thor, o que faz o filme ser bom pra mim. Além da ambientação, é claro, porque isso é muito legal. Mas todas as cenas fazem esse segundo filme do Thor ser muito bom. Porque a gente vê um personagem muito humanizado. O Loki, ele sofre, ele fica com raiva, ele tem ambições, todas essas coisas, e que a gente não tinha visto antes.
E nesse filme a gente começa a ver que o personagem é mais do que um cara que quer dominar mundos, que ele tem alguns conflitos e tudo mais, e pra mim ele rouba a cena no filme, assim, para mim ele tem mais destaque que todos os outros personagens. É isso. Renée Russo, maravilhosa. Frigga, total. Eu amei. E por mim aquela mulher ficava forever, assim. Ela é maravilhosa. Ela morreu muito cedo, verdade. O personagem dela morreu muito cedo. Morreu só pra ser essa ponte aí da personalidade do Loki mesmo. Nossa, eu fiquei arrasada. Quando eu a vi, eu pensei, nossa, acertaram em cheio. Aí ela morre. Eu, não, gente, não. E a despedida dela, né? O que é a cerimônia que eles fazem lá da cremação dela e dos guerreiros que tinham morrido naquela batalha ali contra os elfos. Nossa, aquela cena é linda demais. Sim, maravilhoso, gente. Eu fiquei, nossa. Eu falei, nossa. Eu fiquei realmente surpresa e meio que, sei lá, me emocionou bastante aquela cena. Impecável a interpretação do Tom. Eu chorei muito na suposta morte dele, né? Na primeira morte do Loki, vamos dizer assim. Eu chorei muito. Na primeira ainda, né? Ele já tinha tido uma falsa morte do primeiro Thor, né? Enfim. Pois é, eu chorei bastante, porque eu realmente me apeguei ao Loki nesse filme. Foi ali que percebi que eu gostava muito dele. E salva demais o Loki, esse filme ele salva demais a participação dele pra ajudar o Thor e tudo mais. Porque, pra mim, da franquia de Thor, meu filme favorito é Ragnarok, vai continuar sendo até estrear Love and Thunder, porque eu tô muito animado por esse filme. Eu concordo com você. Ragnarok tudo. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Mas o Tom Hiddleston, eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês acompanhavam, durante a estreia, o marketing do Mundo Sombrio, o Tom Hiddleston, ele estava viajando por vários lugares para fazer essas pré-estreias, e ele tava fazendo vários shows, né? Tipo, ele entrava vestido de Loki, tem aquela famosa dele na Comic Con, que ele fica falando pro pessoal, say my name e tal, tem aquele videozinho dele brincando com ele numa escola, e a criança fala, eu prefiro o Thor, porque o Thor tem um martelo, aí ele empurra uma criança assim, aí eu te empurrei sem um martelo, e aí, vai chamar o Thor? Eu amo essa cena. Eu não vi isso. Ele tava fazendo vários pôsteres, ele montava os pôsteres de zoeira, assim, também. Tem um pôster que é do Mundo Sombrio, né, que era o Thor e a Jane Foster abraçado ele. Aí ele tirou uma foto, assim, meio que abraçando pra montarem ele abraçando o Thor. E ali ele realmente descobriu que o Loki é o personagem dele e ele começou a brincar muito com isso, né? Mas aí, no final do Mundo Sombrio, né, que vemos o Loki naquela cena emblemática dele, que inclusive vem numa capa especial dos quadrinhos, que é ele sentado no trono no lugar de Odin lá, e, tipo, uma pose igual a Odin, que é o que ele sempre se inspirou, né? E que a gente fica, tipo, como que ele fez isso, sabe? Tipo, tá óbvio que ele não tinha morrido. Eu pelo menos imaginei, pra mim, desculpa, Juan, mas eu tinha imaginado, pra mim, óbvio que ele não tinha morrido. Mas como que ele, né, ficou rei do nada? E aí a gente vai só ver isso 4 anos depois, né, que é em Ragnarok. Muito tempo que o Thor já tinha chorado de novo pelo irmão. Thor Ragnarok é aquele filme que, quando foi anunciado, todo mundo ficou com medo de ser horrível, mas quando todo mundo vê no cinema, todo mundo gostou, porque ele era completamente diferente dos outros e trazia uma nova visão, colorido e tudo mais. Ele veio na onda do Guardião da Galáxia, né? Exatamente. E Taika Waititi ainda não era um diretor que a gente conhecia tanto. Então, quando ele anunciou, isso há uns 2 anos antes, primeiro ele anunciou, o título do Thor 3 vai ser Thor Ragnarok. Aí sim, finalmente vai ter o Apocalipse Nórdico, o Crepúsculo dos Deuses, finalmente vai ser um filme mitológico, caraca. E 1 ano depois, quando ele já estava produzindo, ele deu uma outra entrevista falando, Thor Ragnarok vai ser o filme mais engraçado da Marvel. Eu fiquei, não, por quê? Aí, só que, tipo assim, eu demorei muito pra ver, inclusive, né? Eu já estava ouvindo algumas críticas positivas até, mas quando eu assisti, eu acho que é uma coisa que você tem que assistir
com os olhos, assim, que eu quando assisti, finalmente eu percebi. Eu entendi o que o Taika Waititi tá querendo fazer. O Chris Hemsworth, ele tava descobrindo a veia cômica dele, principalmente por causa dos Caça-Fantasmas, e o Taika Waititi explorou isso. Ele pegou, tipo, toma esse universo do Thor aqui, que é ridículo, né? Sempre foi um negócio espalhafatoso, até nos quadrinhos mesmo, sabe? E vamos fazer um negócio que zoa o universo do Thor, zoa todo esse universo cósmico, zoa a própria trajetória do Thor e do Loki na Marvel também. E eu entendi isso, sabe? Mesmo com todas as mudanças. Eu me incomodei com o anúncio da Hela ser irmã dele, mas depois, quando eu vi o filme, eu falei, ok, comprei, vai, é isso. Me entrega, pode vir, Taika Waititi, me traz o Love and Thunder que eu quero ver também. Gente, a direção da Taika nesse filme foi espetacular, né? Falando sobre essa ponte, né, de um filme pro outro, a gente percebe também que o final de Mundo Sombrio, que foi meio que uma introdução do Thor, né, pro universo cinematográfico no geral, assim, tipo, claro que os outros filmes têm influência na história do CM todo, mas eu acho que Thor Ragnarok consagrou a essência dos outros filmes da Marvel. Eu sempre achava os filmes do Thor muito, muito épico, muito mitológico, muito Senhor dos Anéis. Então, eu acho que Thor Ragnarok foi uma coisa que realmente ajudou, tipo assim, tem o ladinho sério aqui, mas tem o negócio cômico da Marvel aqui, como todos os outros filmes. Eu acho que esse grãozinho de essência do Guardiões da Galáxia ajudou muito na produção do filme e também pra dar esse caráter mais cômico do Thor, porque ele é esse cara sériozão, antigodão, assim, só que ele evolui pro lado cômico depois que ele conhece a galera da Terra, então fica mais divertido. Por isso que eu amo esse filme. Verdade. Eu não tinha pensado nisso, né? Que ele ter ficado mais humanizado, realmente, né? Foi por causa do tempo dele em Midgard. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é... você. Ele é muito estranho mesmo, porque ele vem depois, principalmente depois do Mundo Sombrio, que é realmente, como o nome já diz, é o Thor mais sombrio de todos, né? E quando você espera Ragnarok, você espera alguma coisa ainda mais sombria. E eu acho que, realmente, se o Thor já viesse essa linha, essa direção do Taika Waititi, essa coisa mais Guardião da Galáxia desde o começo, ele funcionaria muito melhor mesmo, né? É uma linha divertida que a Marvel sabe funcionar, desse universo cósmico, que é um negócio ridículo, eles assumem isso. Eu acho que a parada do Tom, do Ragnarok, eu acho que pra mim funcionou por causa do seguinte, eu não gostava, eu sempre me incomodava, por exemplo, com o humor forçado na Marvel quando ele não deveria estar lá. No caso, um ano antes do Thor Ragnarok, teve o Capitão América Guerra Civil, que me incomoda muito. Eles estão tendo lá estão travando um negócio sério pra caramba, né? Uma parada lá, e eles ficam lá fazendo piadinha naquela luta do aeroporto, que é horrível de assistir, porque aquele troço tá mal feito de computação gráfica também, meu Deus. Aí, no Thor Ragnarok, ele já começa desde o início, anunciando que o filme é pra ser comédia, sabe? Desde o primeiro diálogo, você já entende, beleza, tô vendo um filme de comédia, não tô vendo um filme de super-herói. É um filme que satiriza essa coisa desse universo cósmico. Eu acho que por isso que funcionou muito melhor, pra mim, pelo menos. Eu acredito muito também nessa questão de ser uma coisa que foi avisada, né? A gente consegue perceber que tem uma quebra de expectativa de toda uma essência nórdica, épica dos filmes anteriores pra esse, mas ele foi avisado. Mesma coisa da essência do filme do Deadpool. Você não vai ver como os filmes do X-Men, você vai ver como o filme do Deadpool. É totalmente diferente. Então por isso que eu acho que a partir dessa outra visão você consegue enxergar um filme divertido. Na verdade, o Waititi, ele foi meio genial pensando bem aqui. Porque ele tem a coisa da comédia, sim, ele é bem rasgado, sim, ele chega debochando de tudo, na maior cara de pau. Mas eu acho que ele faz isso justamente pra dar uma leveza no porquê tá acabando o mundo, pra não se sentir tão pesado. E esses momentos em que você percebe, por exemplo, pela Hela, pelo próprio Loki, os momentos do Thor com a Valkyria, você vê que a Valkyria, ela foi do planeta lá do Grão-Mestre. Sakaar, eu esqueci. Porque ela tava meio que esperando morrer só, entendeu? Ela desistiu de tudo, acabou a vida pra ela. Ela tá numa depressão. Ela tá reagindo, brigando e bebendo. É isso que virou a vida dela, entendeu? E aí, quando o Thor chama ela de volta, é uma forma dela se resgatar. Então, assim, tem essa parte mais filosófica, tem essa parte mais densa, assim. Eu acho que o que você falou agora faz muito sentido, porque você percebe, beleza, o filme ele é mais exagerado na comédia, sim, mas ele tem personagens ali que eles não estão ali por tom de comédia. A própria Hela, que você citou agora, ela em nenhum momento ela faz piada, ela é o tempo todo
sombria do jeito que ela tem que ser. O Odin continua o mesmo pai filosófico e tal. A cena da morte do Odin, eu acho que ele é o único momento do filme em que tá o Thor e o Loki e não tem uma piada inteira de uma sequência de, sei lá, 10 minutos, sabe? Não sei se vocês viram, mas essa cena ela foi regravada. Ela tem a primeira versão que eles encontram o Odin num beco e ele tá lá meio que um velho caduco, e ele tá fazendo várias palhaçadinhas, e aparece a Hela, que é do martelo do Thor. É uma cena ridícula. É a cena que tinha sido no primeiro trailer, inclusive. O Taika Waititi regravou essa cena porque ele mesmo percebeu. Ele, beleza, o filme é engraçado, o filme é comédia e tal, mas eu também vou aqui contar a trajetória do Thor e do Loki e toda a emoção, toda a relação que eles têm, não só um com o outro, mas com o pai e com o planeta deles também. E eu acho que a relação deles dois é muito bem trabalhada no Ragnarok mesmo. Tanto que na série Loki, né, os momentos mais especiais sobre eles dois, quando eles estão vendo lá, são esses momentos do Thor Ragnarok. Até. Eu acho bem interessante isso, né? Porque ele soube separar exatamente esses tópicos. A gente vê em que boa parte dos momentos em que se passa em Asgard o filme tem um cenário, né? E quando vai pra Sakaar, ele tem outro cenário. De forma literal, óbvio, também. Mas é essa questão, né? Do filosófico e do cômico. Uma ambientação, né? Uma ambientação. Exatamente, é a ambientação, isso aí. E toda essa ambientação é tipo assim, acabou o cômico exatamente no final também, tipo, eles se tornam... Tem aquela parte emotiva, né? Tá lá o povo de Asgard na nave. Eu gostei muito da cena pós-crédito exatamente por isso, porque quebra toda essa expectativa, todo esse gênero cômico do filme com a união do filme ao Vingadores Ultimato. E é muito... Enfim. Eu gosto muito de todos os diálogos do Loki com o Thor nesse filme, quando eles relembram coisas do passado deles, tipo quando o Thor contando que o Loki se transformou numa cobra e enfiou uma faca nele. Inclusive o pessoal teoriza que esse é o momento Nexus e que o Kid Loki surgiu, né? Tem também eles falando sobre aquela técnica deles lá de rodar o Loki e tacar nos inimigos também. Vamos fazer o ajuda aqui. O ajuda aqui, isso mesmo. E tem o Loki finalmente aceitando que ele é um herói, né? Quando ele chega, ele lembra como é que era bom ser amado como herói de Asgard, e ele chega lá com a arca pra salvar todos eles. Eu sei, is he! Que inclusive é uma coisa dos quadrinhos também, ele faz isso em um quadrinho também. E é essa posição de herói, cara, aí, se vocês não tiverem mais nada pra falar de Thor Ragnarok, eu quero entrar logo em Guerra Infinita. Eu acho válido. Pode entrar. Então, que aí vem que a gente tava vendo esse Loki finalmente. Ah, beleza, ele voltou a ser o guerreiro, o herói de Asgard, coisa que diziam que ele era e a gente não tinha chegado a ver e tal. E chega no Guerra Infinita, ele morre na primeira cena! Cara, eu fui uma das pessoas... Aí, ali a Marvel me enganou mesmo. Eu fui uma das pessoas que ficou mais de um ano falando, não, o Loki não morreu, pô. Ele, sei lá, ele se disfarçou do Hulk, ele fingiu a morte dele de novo, e até chegar no Ultimato, você vê, caraca, o desgraçado tinha morrido mesmo, como? Como que o cara poderoso daquele morreu daquele jeito? Gente, eu acredito, eu fui uma das pessoas também que defendeu a teoria de que o Loki não estava morto até o último segundo. E eu continuei acreditando que ele não estava morto. E depois de aparecer o Old Loki lá na série, gente, ele contando a história de que ele fez uma projeção da forma mais, tipo, idêntica possível, a melhor projeção que ele já fez. E que ele se esconde. Ai, gente, com certeza ele estava vivo sim. Enfim. E ele estava. Eu falei que ele falou. Tá vivo em nossos corações. Eu tenho a teoria do Game of Thrones, né? Que quando você não vê o corpo, a pessoa não morreu. Que isso acontece. A pessoa Mas o Loki sempre deixa o corpo, caramba. Exato. Era nesse ponto que ia chegar, mas o Loki sempre deixa o corpo. E aí a gente sempre fica naquela ok. Então, se tem corpo, ele pode não estar morto. E foi isso. Ele é um morto de Schrödinger, entendeu? Ele pode estar, ele não está. Eu só acreditei mesmo que eles tinham feito. Eu acho que isso pode ter sido um problema da direção até, não sei. Ou porque, pra mim, eu só senti o impacto da morte do Loki, não foi vendo o filme, foi só com o Vingadores Ultimato, quando você vê que eles estavam apresentando a variante do Loki ali. Aquela cena dele roubando o Tesseract, pra mim ali foi, beleza, aqui tá comprovando que aquele Loki morreu e que a gente vai voltar a ver ele dessa outra maneira. Eu senti o impacto pela primeira vez naquela cena da morte dele. E aí, vendo Legends ou revendo a cena na série também, que me emocionou finalmente, né? Eu acho que o Loki vendo
o Thanos matar eles é emocionante. Ele revela a vida toda dele, é emocionante. Essa cena da série que ele revê não, né? Que ele prevê a vida dele lá, que mostra a cena da Essa cena morte. que ele assiste o Marvel Legends do Disney Plus, né? Exato, exatamente. É uma das paradas mais tensas e emocionantes do universo Marvel em si. Porque uma coisa é quando a pessoa morre ali naquela construção, exemplo, o Homem de Ferro, que é muito emocionante também, mas você teve toda uma construção e a pessoa sabia ali que aquilo ia acontecer. Outra é quando você tá vendo o seu futuro. E é saber que o seu momento vai acabar no momento X específico e completamente diferente de como você tá hoje. Por isso que ela me deixa muito emocionada essa cena que eu fiquei, nossa, imagina se todos nós pudéssemos ter esse momento que o Loki teve, que confuso seria, né? O pessoal fala muito que o Loki da série não é o mesmo Loki que a gente viu em Guerra Infinita e tal. Beleza, ele não é. Mas ele não precisa passar por todo aquele evento dos filmes, porque toda a compreensão psicológica que ele precisava passar, ele teve ali fazendo aquela terapia, assistindo a vida dele. Tudo que leva ele até morrer, né? A reconciliação que ele tem com o Thor, a emoção que ele tem com a mãe dele morrendo por causa dele, todo aquele processo terapêutico que ele passou ali. Então, a partir dali, a gente está vendo um Loki que pode ser até o mesmo ou melhor do que o que a gente estava vendo no universo cinemático e que vai seguir em diante a partir daí, sabe? Então, eu achei esse primeiro episódio como construção de personagem, para mim, funcionou. Eu acho que funcionou também, assim, mas eu acho que foi muito rápido. Não rápido a cena em si, a cena realmente é emocionante e justificou muito do comportamento dele nos outros episódios, né? Porque eu andei reclamando que eu achei o Loki soft demais. Ah, ele tá soft. E eu entendo que ele passou, né, por esse choque, provavelmente deve ser traumático a beça, né? E bem doido você assistir tudo que ele assistiu. Mas eu acho que a mudança, eu como pessoa que faz terapia há muitos anos, eu não acredito que uma sessãozinha de terapia faz a pessoa ficar 100% soft no resto do rolê todo, sabe? Mas eu achei a cena muito bonita, assim, e justifica um monte de coisa. Mas achei que ele poderia, isso que o Matheus está falando, né, que tiveram essas críticas, eu acho que porque foi uma explicação boa, mas rasa. Rasa não, né? Mas rápida demais para a quantidade de coisas que eu vi diferentes no Loki, assim. Mas aí eu acho que a série inteira foi rasa, né? Não deu tempo. Foi uma série de 6 episódios. Gente, vamos parar com essa série de 6 episódios. Bota pra 8, que não é tão grande, não é tão pequeno. Tá ótimo. Mas 6 episódios não dá pra desenvolver tudo isso. Enfim. Exatamente. Então, é isso que eu falo no blog. Eu falo isso tanto no primeiro episódio, porque eu fiz análise de episódio por episódio, tirando o 5, o quinto não deu tempo, mas também na análise da série como um todo. Eu não... Vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser acessar essas críticas. Obrigada. Ele teve essa coisa, sim, de mudança. Dá pra entender o porquê da mudança, só que ela foi muito súbita e meio que ele realmente não passou por nada daquilo. Ele viu, tudo bem, ele viu. Foi um vídeo que ele viu da vida dele, mas foi muito do nada. E assim, o ritmo do primeiro episódio é meio irregular demais. Tá tudo muito dramático, daqui a pouco tá tudo muito corrido, daqui a pouco tem piadinha, daqui a pouco tá dramático de novo. E aí acaba, sabe? Isso eu concordo. E aí você não teve tempo. Eu acho que assim, como prólogo do segundo episódio, ele é maravilhoso, ele funciona super bem. Se o primeiro e o segundo episódio fosse um episódio só, seria perfeito. De novo, a gente caindo do que a gente discutia do WandaVision. Se lançasse esses episódios aí de uma vez só, teria sido melhor. Entendeu? Tanto que a crítica do segundo episódio, o título foi Primeiras Impressões Revistas, entendeu? Porque assim, eu vi o primeiro e aí eu vi o segundo logo. E aí eu percebi como o primeiro episódio sozinho, não gostei. Não gostei muito, gostei de alguns pontos. Mas como o primeiro episódio preparando pro segundo, aí sim, aí ficou muito bom. Mas assim, tem coisas boas? Tem coisas boas. Ainda mais depois quando você vê o making off, essa coisa dele vendo as cenas, que não tem cenas pra ver, que foi tudo só a atuação do Tom e do Owen, sabe? Porque não tinha nada passando ali. Nossa, perfeito! O drama, a carga dramática, o jeito como eles passam, as sensações que o Tom tá passando, que o Loki tá passando, as perguntas que o Mobius faz,
Ele tá realmente interessado, ele realmente quer conhecer o Loki, ele quer conhecer a persona, ele quer saber o que motiva o Loki, ele quer saber quem é o Loki, porque ele não acredita naquele personagem que o Loki tá fazendo. E aí o próprio Loki percebe que a vida toda ele fez personagem atrás de personagem e que na verdade ele não se conhece. E aí ele passa a se conhecer, só que o problema é que ele se conhece rápido demais, e aí ele já se resolve. Ele já percebe que quero ser uma pessoa melhor, pronto. Entendeu? Esse foi... Pô, mas minha terapia foi isso daí também. Eu também cheguei a essa conclusão rápida na terapia. Mas sobre isso, eu acho que a gente tem que levar em conta também o ritmo cinemático, né? Vamos assim dizer. Porque a gente não sabe quanto tempo ele realmente ficou ali, quanto tempo ele também ficou na TVA. Eles falam ali o tempo todo que o tempo passa diferente. Foi rápido pra gente, né? Foi um episódiozinho que a gente viu toda essa mudança do Loki, beleza, eu concordo. Mas eu entendi que, assim, primeiro, não tem necessidade da gente ver ele passando por toda a transformação que a gente viu, ele levando 10 anos pra ter, não tem necessidade. E a gente não sabe realmente o quanto tempo que ele ficou, né? E tudo que ele sentiu ali, se de repente tudo que ele viu ali era o gatilho para ele se transformar naquele Loki que a gente viu depois, sabe? Não tem como a gente dizer isso. Eu acho que isso é ferramenta de passagem de tempo ali da série mesmo, sabe? O que deu o start total, o estalo realmente total foi a mãe. Ele perceber que causou a morte da filha. Ele fala no making off, ele fala, é a mãe, a morte da mãe. E agora é que eu vou me entregar à emoção. E ele realmente se entrega ali. E aí você percebe o tamanho da competência do ator. Ele conhece o personagem como a palma da mão dele. Porque é impressionante. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Quando lançou o pôster oficial, né, que tinha todos os personagens que iam aparecer ali e tudo mais, tinha esse reloginho desenhado e todo mundo ficou, que loucura é essa? Vai ter cena 2D? Que papo é esse? E eu pensei também. Pensei que eles iam nessa onda eu do super 2D. pensei. Porque o Legends of Tomorrow, que inclusive é uma série que parece muito com a série do Loki, que trabalha com os mesmos temas, tá tendo essas maluquices com o episódio com o universo 2D também. Eu achei que eles iam nessa. Mas não teve, aí é que tá. E eu achei que ia ser um gancho pra What If, na real, sabe? Que ia ter algum detalhezinho que ia levar pra What If e a gente não tava esperando. E no final não, é uma personagem 2D/3D num universo ali que tá ali presente e é o personagem que me deixou mais encucada desde o primeiro momento, de verdade. Eu também fiquei super encucada com a Miss Minute. E encucada, mas também muito satisfeita, porque eu adoro uma animação. Então, no primeiro momento que apareceu a Miss Minute, eu já dei uma pulada assim, foi tipo, coisinhas, desenhos. Porque eu, não sei se vocês sabem, mas eu evito ver qualquer coisa que sai antes, né? Trailer, pôster, eu não vejo nada. Eu fico completamente isolado numa caverna para eu ter as primeiras impressões enquanto estou assistindo. Quando eu vi aquele reloginho, aquela coisinha, aquela vozinha e a animação, fiquei muito feliz. Eu adorei que eles fizeram isso nessa série, a propósito. Vamos então falar da TVA, né? Eu coincido muito com essa coisa da Miss Minute ser um reloginho, uma animação que parece até aquelas animações de Mickey dos anos 40, não sei. Porque a TVA, todo aquele órgão ali, né, que parece um órgão público até, eles têm características vintage, né? Eles misturam as tecnologias, misturam com uma polícia até moderna, né, vestido de preto e tal, mas tudo ali lembra muito coisa bem antiga, sabe? De arquivo de papel, sabe? Quase os japoneses, coisa assim. Eu acho essa estética da TVA, né, da Miss Minutes, tudo uma forma super satírica de falar. E é uma dúvida que eles levam pra série inteira, né, de que a TVA ela se passa no futuro, no presente, no passado, em que momento se passa. E eles não mostram isso, não passa, literalmente não passa, porque são pessoas, são seres humanos, são tecnologias muito avançadas, com uma estética totalmente erudita, né, muito antiga. Falando de novo da Miss Minute, pra falar minha declaração dela também logo aqui, eu adoro essa personagem, eu acho que ela não é o que a gente pensa, e eu vou deixar isso pro final do podcast pra falar o que eu penso mais dela. E, gente, a TVA, ela foi uma coisa muito inteligente, uma jogada super inteligente da Marvel, né, de fazer esse tribunal, esse órgão público da linha do tempo sagrada,
junto com a questão do personagem que a gente vai falar mais pra frente também. Eu achei genial, né, de ter essa linha de segurança, né, de... Pô, o que vai acontecer? Por que os Vingadores também não estão sendo julgados? Isso foi premeditado? O que tá acontecendo? Esse questionamento sobre a TVA, o Loki faz esse questionamento, por que eles não foram atrás dos Vingadores, já que foram eles, né, que usurparam a linha sagrada. O Capitão América, né, quando ele volta lá pra ficar com a Peggy e ele acaba voltando depois do Ultimato, eu acho que todo esse questionamento ele acaba sendo em vão quando você descobre no final o que é realmente real, qual era o propósito de tudo aquilo ali. Para mim, isso foi um pouco decepcionante até. Em filmes muito famosos, mas que pegam públicos diferentes, né? Um tom é o tom do Capitão América 2, né, que é dos irmãos Russo, que também pegou Guerra Civil, e você tem aí a série do Falcão Soldado Invernal, o filme da Viúva Negra, e agora que vai vir a série do Gavião Arqueiro. Todos eles têm esse tom de espionagem, mais pé no chão, tem cenas de ação, enfim. Enquanto tem outro tom, que é o tom mais cósmico, místico, o tom que trabalha essa coisa do multiverso. Você tem aí o WandaVision, que faz link também já com o Doutor Estranho, o Loki também já tá fazendo link, vai aparecer no Doutor Estranho, né? A série What If já pega logo de seguida da série Loki, e que tá indo na onda desses filmes assim mais coloridos, mágicos, como o Doutor Estranho ou até mesmo o Guardiões da Galáxia e o Thor Ragnarok também. Você percebe que todas essas séries e filmes que foram anunciados para esse ano, eles vão estar em um ou em outro. E dessas duas linhas assim de tons de filmes da Marvel agora, da fase 4. Falando nisso, Matheus, eu estava até refletindo sobre a própria série do Loki. Viagem aqui. Mas talvez a série do Loki seja uma mistura desses dois tipos, sabe? Porque a gente tem um momento mais místico, tanto a questão de tempo e tudo mais, mas também tem muito uma visão meio detetive. Por exemplo, o Loki tentando descobrir quem é a variante, por que a variante está fazendo isso. Toda essa pegada, né? Além do tempo. E aí também tem aquela questão lá dentro da TVA sobre o que está acontecendo ali, sobre a questão da chefia, né, e tudo mais. Eu tenho uma sensação de mistura dos dois ritmos. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é... você. Como o Juan estava falando, então, da parada dos apocalipses, eu achei muito interessante como eles catalogam essa coisa, todo o apocalipse, né, independente da Terra e tal, apesar de que a Terra estava em alta ali, né, e depois a gente descobre que é porque, né, o criador da TVA é humano. Enfim, mas toda essa parada deles falarem que não existe atividade nexo num evento apocalíptico, né, eles não conseguem, na verdade, identificar a atividade nexo. Acho que o Loki foi muito perspicaz em perceber isso quando ele estava lendo sobre Ragnarok, né? Coisa que, pô, nenhum dos agentes tinha percebido ali em anos, sei lá, dá para dizer anos quanto eles tempos ali. Mas é interessante quando você vê que isso eu queria que explorasse mais até, porque o Ragnarok foi classificado como um apocalipse nível 7, certo? Aí eles falam lá de alguns apocalipses que acontecem na Terra, tipo a extinção das Andorias, que estragou o meio ambiente. E aquela parada que tava tendo lá, onde eles vão encontrar a Sylvie, era um apocalipse nível 10. E quando chega lá, você fica todo o desastre que tava acontecendo ali, sabe? Parecia coisas assim de filme de desastre mesmo, né? Tipo 2012 e tal. E eu fiquei assim, caraca, o que vai acontecer no mundo em 2057, cara? Eu queria muito saber isso. Eu fiquei muito curiosa também, assim, com o que vai acontecer aí nesse futuro que a Sadora tava comentando. Adorei esse Loki investigativo. Não sei, pra mim funcionou bem. Eu tenho minha crítica aqui à roupinha, que eu não gostei da roupinha dele. Achei que o figurino não ficou bom. Mas é só um detalhe, mas ele investigando as coisinhas e ele descobrindo, eu acho super justo. Não realçou o quadril dele, né, pô? Eu achei que não realçou os olhos dele. Eu achei que faltou verde. Faltou verde naquela roupinha dele. Mas enfim, a parte da investigação combinou bem. Ele investigando coisinhas, aquela roupinha feia dele. Eu achei que ornou. Acho que essa estética dele foi super importante pro personagem, né? Porque a gente falou ainda há pouco sobre a humanização do Thor depois de um tempo, né? Dele interagir com os seres humanos, e o Loki acabou se tornando um personagem que fez isso também. E essa estética dele de investigador e tudo mais, gente, isso daí foi espetacular. E a gente vê a evolução dele não só como um personagem humanizado, mas também como um deus, né? Porque ele desenvolve mais poderes, né? Ele descobre mais a questão do próprio poder dele
ele, principalmente no final da série, né? Usando o poderzinho dele e tudo mais. Então, é perfeito, demais. Bom, não, a spell list do Loki nessa série aí foi dobrada. Ele usou coisas que ele não tinha usado nem no Vingadores, velho. Eu fiquei, caraca, cara, se ele usasse, por exemplo, aí já adiantando o episódio 3, né, lá de Lamentes, se ele usasse aquela levitação lá que ele usa, até nesse segundo episódio mesmo, né, quando ele tá enfrentando lá... Não lembro se ele tava enfrentando alguns dos agentes ou se ele tava enfrentando a Lady Locke nessa hora, mas ele puxa alguma coisa que tá nas estantes, assim, usando como se fosse uma força. Que eu fiquei, quando ele fez aquilo, eu fiquei, ué, desde quando ele faz isso? Caramba, se ele podia fazer isso, por que ele não fez isso outra vez? Foi um aspirador de pó. Depois, quando ele levanta aquela torre lá, né, meio que reverte a torre, até as pedras voltam. Cara, que poder é esse? Que ele nunca usou antes. Nossa, sim. Sim, gente. Acho que foi com o Randy na loja lá, que tipo, a Lady Locke possuiu o menino. Gente, eu fiquei, não, peraí, isso tá meio errado. Isso tá meio... O que é isso, Loki? O que tá acontecendo? E aí, realmente, ele depois ele fala, né, acho que mais pra frente, que tá descobrindo coisas novas dos poderes deles, e depois, quando aparece o Loki clássico, que fala que tem muito mais a explorar e tudo, realmente tem bastante coisa ainda para ser explorada. Acho que isso foi uma sacada boa até, que tem coisas ainda para serem vistas. O Loki dos quadrinhos, ele tem uns poderes exagerados. Ele consegue tornar a atmosfera em volta dele gelo pra não deixar o Mjolnir atacar ele, e ele consegue tornar o corpo dele radioativo. Ele faz umas coisas assim bem exageradas mesmo. Então, é isso. Eu fiquei assim, será que agora, nessa altura é que eles vão trazer as loucuras do Loki em termos de poderes agora? Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Antes da gente terminar sobre esse episódio aí, sobre as variantes, eu queria comentar um destaque sobre a hora que o Mobius está falando sobre as variantes do Loki, né? Quando mostra aquele holograma lá e você vê... Inclusive, eu deixei um artigo lá na Terranet, né? Explicando o que é uma daquelas variantes, mas quando eu vi aquilo, eu achei aquilo muito engraçado, cara. Porque, primeiro, teve um lá que eu achei que era o Loki com a camisa do Brasil, mas depois a gente foi ver, né, que era o Lewis Armstrong, né? Mas aí você vê também o Loki como um sátiro, o Loki como um troll, que até parece o Hulk, o Loki como um gigante de gelo. Achei tudo aquilo ali muito maneiro, eles mostrarem essa parada das variantes do Loki, que na verdade é uma coisa que tem bastante nos quadrinhos, né? Não por causa de viagem do tempo, mas porque sempre quando ele morre, ele cria um backup, ele volta de alguma outra forma, volta possuindo um corpo novo, enfim, ele tem essa coisa e às vezes todos eles aparecem juntos, e isso ficou bem legal. Eu achei muito legal a série ter pegado essa sacada de usar no roteiro. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. E aí a gente vê finalmente, né, a variante, o Evil Loki, né, que estavam sendo procurados e tal, que aparecia no primeiro episódio, que quando a menina fala lá, o diabo, o pessoal já até falou, Mephisto, pronto. Mas aí quando finalmente o Evil Loki se revela e é uma primeira variante feminina que a gente tinha visto até agora, a primeira versão feminina do Loki no cinema, né, finalmente canonizando, né, isso do Loki sexo fluido. Aí, Maísa, você tinha falado sobre isso de não saber nada do que se passa da série antes de assistir, e, tipo, bem feito você ter feito isso, muito bem, na verdade, porque eu já sabia que ia estar a Sofia Di Martino. Gente, isso não era spoiler, porque no Instagram dela tava ela vestida de Loki, tava ela falando daquela série. Então, não foi surpresa pra mim quando revela e é uma mulher, o que deve ter sido chocante pra vocês. Eu queria saber pra vocês, né, como é que foi a reação pra vocês nessa hora. Foi completamente... O que está acontecendo nos meus olhos? O que eu estou vendo? Foi maravilhoso. Eu achei realmente a atuação maravilhosa. E não só a atuação dela, mas a dinâmica dela com o Tom Hiddleston. A dinâmica do Loki com a Sylvie foi maravilhosa. Parece que eles já se conheciam há uns 40 anos, sabe? Parece que eles eram amigos de infância e se encontraram ali pra fazer aquela série. Eu achei, assim, sensacional. Eu não gosto muito do clima de romance, mas até então, né, no final do segundo não teve nada, né? Mas até começar
voltar o climinha de romance, eu estava, assim, muito feliz com tudo. Eu ainda fiquei feliz mesmo depois do climinha de romance com os dois, né? Mas a interação deles foi brilhante, assim, eu achei sensacional. Eu queria dizer o que eu digo em todos os nossos conteúdos da Marvel. O erro do fã da Marvel é ver informação nas redes sociais. Matheus, você ainda não aprendeu? Não, mas isso da Sofia de Martins eu sabia por causa dos bastidores mesmo, que eu já estava acompanhando antes. Aí é meu trabalho como jornalista, desculpa. Mas sobre isso que você está falando, Giovana, eu cometi esse erro, sim, de novo, no Twitter, quando no terceiro episódio eu tinha esquecido que era quarta-feira e eu entrei no Twitter e tava lá, Sylvie. Isso foi um spoilerzão por causa de a teoria de que ela era a Sylvie, que na verdade é uma outra personagem, eu vou falar daqui a pouco. Eu curti muito a escolha de ser uma Loki e não só personagens masculinos. Porém, eu senti que podiam ter introduzido. É porque existem duas formas de ver a série, né? Dublado e legendado. Se você vê legendado, perfeito. Você não vai levar algumas pré-julgamentos sabendo que é ela. Mas se você vê dublado, nenhum problema contra a dublagem brasileira, é ótima. Porém, a gente tem o problema das palavras, né? Com gênero. E aí. Gente, não tinha pensado nisso, porque realmente eu Eu vi não vi tudo dublado. legendado. Que Loucura. Eu vi legendado e minha mãe viu dublado. Em que momento que a dublagem acaba dando spoiler por isso? Que diálogo? Não é. É porque a palavra variante é feminina, né? Então não é antes de apresentar ela, mas dá a entender em alguns momentinhos que poderia ser uma mulher. Vejam e identifiquem. E aí, você que tá ouvindo agora, gente, se você viu dublado, vai lá no Instagram e deixa um comentário de onde que você identificou, se você deixou passar batido e foi uma surpresa pra você também. Porque quando eu ouvi, eu falei, ih, tá dizendo que é mulher, mas pode ter sido uma impressão minha também. Pode ter sido quando ela encanta uma das agentes, e aí eles encontram ela lá naquele Walmart lá, e a garota fala, ela descobriu tudo, ela fala no feminino, é verdade. E agora, mas ela não falava she no original, não? Não, acho que não. Não lembro, porque eu só lembro na versão dublada de ter um spoiler. Eu vou discordar sobre a escolha da atriz, porque eu não gostei muito da atuação da Sofia. Eu achei um pouco forçada, às vezes até um pouco infantil em algumas coisas. No primeiro momento que ela apareceu, eu já não gostei muito, mas aí eu, vou relevar porque é a primeira cena, pode ser que não seja assim. Mas aí foram se repetindo aqueles momentos, e aí eu, realmente não dá. Mas assim, a química dela com o Tom realmente é perfeita, sim. Eles têm uma interação muito boa. Dela também com a Yumi, que faz a Hunter B-15. A interação dela com os outros atores, com a Gugu, que faz a juíza, a Rainslayer. Quer dizer, assim, a interação dela com os outros é muito boa, mas certas coisas que ela faz, algumas cenas dela meio que me tiraram muito da imersão que eu tava, entendeu? E aí eu não gostei muito da atuação dela mesmo. Mas é isso. Absurdo total. Ela é maravilhosa, ninguém fala mal dela na minha fede. Tô brincando, mas... Vou defender absurdo. A Sofia também. Não, tudo bem, eu sabia. Eu já tava esperando, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi o ponto de vista da Carol, sabe? Pela forma que ela julgou a parte que ela não gostou da atuação. Mas eu não sei se eu vou estar falando muito, né? Que eu falaria mais sobre isso no final dos últimos episódios. Que eu acho que tipo assim, a questão dela ser meio infantil e tudo mais, eu acho que é uma construção da personagem. E aí eu vou estar defendendo a teoria de que a Sylvie mesmo, é a Encantrix, é a Encantor, não é a Lady Locke. Porque na história da Sylvie, ela foi uma criança que teve a sua infância tirada, ela teve a vida dela tirada pela Lady Locke. Eu acho muito legal a forma que o próprio Kang reforça isso no último episódio, né? Que ele chega e grita, chama ela de assassina e tudo mais. E, pô, aquilo ali pra mim foi um espetáculo, porque é realmente isso, entendeu? A construção da personagem dela na série toda foi isso. Foi uma pessoa inconsequente, foi uma pessoa infantil,
mimada, que estava estressada com a vida dela, né, estava insatisfeita e queria destruir a TVA de qualquer modo, não pensou nas consequências. E o Loki foi a única pessoa sensata no final que estava ali para tentar despertar ela e não adiantou nada. Mas, gente, então eu entendo. Mas o Loki era assim também, gente. Ele também tinha esses comportamentos assim, imaturos, exagerados e tal. Eu acho que ela estava agindo de acordo como um Loki. Exatamente. Talvez pode até ser isso que incomodou um pouco, né? Que a Carol disse que achou forçado, porque muitas vezes parecia que ela estava imitando, né, o Tom Hiddleston, mas ao mesmo tempo querendo ser uma versão dela. E aí vinha a diretora e falava: ela não é o Loki, ela é a Sylvie, ela é ela mesma, mas ao mesmo tempo ela ficava fazendo as mesmas coisas do Loki. Isso ficou confuso de entender qual é realmente a personalidade da Sylvie ali. Eu acho que isso pode ser que acabou ficando até, né, exagerado, mas eu não vi problema nisso. Eu concordo com você, Matheus. Gente, tem que sempre lembrar que por mais que seja uma versão feminina, é o Loki. E ela seria muito mais parecida com o Loki do primeiro filme, sabe? Lá do Thor. Sim, porque ele não passou por Então, tudo aquilo ainda. Ela não passou por tudo aquilo ainda. E ainda seria talvez até pior do que ele lá no Thor. Pior, Porque ele desenvolveu com uma família e tudo mais, ela nem isso. Ela desenvolveu andando entre mundos e tempos. Então, pra mim faz muito sentido esse início dela e até um pouco a conclusão também, mas isso eu vou deixar pra falar no final. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Eu quero falar da tabela de cores desse episódio, da paleta de cores desse episódio, que é totalmente a bandeira bissexual. Eu achei lindo demais. Você pega qualquer print de Lamentes, tipo, tá azul, roxo e rosa. Eu achei... e você tem aqueles diálogos deles ainda, que ainda reforça isso. Perfeito, o episódio foi todo bissexualzinho, maravilhoso. Eu confesso que mesmo sendo bissexual, eu não reparei nisso. Se não fosse o Matheus falar, eu nunca ia reparar nesse negócio da fotografia, da paleta de cores. Não, mas eu reparei isso no Twitter mesmo. Não, mas eu postei sobre isso, né? E aí, conversando com o Jonathan, do podcast Créditos Finais, né? Abraço pra ele. Ele falou também, pô, é legal saber que realmente foi proposital, né? Essa fotografia toda. Aí eu falei, eu não sei se foi realmente, né? Mas foi uma identificação, né? Porque, tipo, como a gente identificou com aquele diálogo deles lá, né? Que finalmente votou o Loki como bissexual oficialmente, né? No MCU. E aí o Jonathan falou, não, cara, tipo, eu não tinha percebido isso, mas agora que você me mostrou, agora eu acho que realmente foi totalmente proposital isso, porque todos os diálogos deles nesse episódio eram sobre isso, sabe? Aí eu fiquei, pô, realmente, então deve ter sido proposital mesmo. Eu não sei se no making off fala alguma coisa sobre isso, né? Que o pessoal tá numa loucura agora de identificar joias do infinito nas paletas de cores dos episódios. Isso aí já acho demais. Acho que essa questão da paleta de cores é uma identidade da série, que você vê que vai mudando conforme os episódios vão passando também. Não é só nesse episódio que tem uma paleta específica de cores. Cada episódio é ambientado muito em cores. Eu acho que isso tem tudo a ver com até a construção lá de Ragnarok, sabe? Das cores e tudo mais. Mas eu acho que justamente por isso que você tá falando, deles terem se preocupado com as paletas de cores para cada episódio, eu não acho que foi coincidência, justamente nesse episódio que foi tão falado isso, assim, dessa bissexualidade do Loki, isso, né? Não sei, ter sido coincidência de ter sido um roxinho, um rosa, um azul, o episódio inteiro nessa paleta, sabe? Justamente pela preocupação que eles tiveram de todos os episódios estarem com uma corzinha que faça sentido, né, para aquele episódio ali. Sim, faz sentido, eu concordo com vocês. E é nesse episódio que a gente tem uma aproximação maior dos dois, tem diálogos muito profundos que, pra mim, aquilo ali foi a terapia 2.0 do Loki, né? Que a gente falou que no primeiro episódio ele tava fazendo terapia. Nesse ele também tava, só que ele falando com ele mesmo. Amor próprio. Foi mais um estágio do luto, né? Exatamente. Amor próprio ali. Representação do amor próprio. Você conversar com você mesmo na frente do espelho, só que o seu espelho não é o seu reflexo 100%, é o seu reflexo de um outro eu, sabe? Muito louco. Você conversar na frente do espelho e teu espelho responder. Exatamente. E ainda é um espelho bonito. Mais ainda que você. Nossa, eu confesso que eu fiquei pensando nisso, que é uma coisa que eu já tinha pensado muito na época, né? Acho que a gente até falou lá no grupo, né? De que eu já tinha pensado ano passado nessa parada de tipo, poxa, uma versão
feminina minha do multiverso, sabe? Como que seria? Quais coisas diferentes que teria? Será que eu ia me apaixonar e tal? E eu cheguei à conclusão que, óbvio, que eu iria. É muito fácil a gente se apaixonar por nós mesmos. E a gente viu isso na série. Muito bom isso, né, da terapia, porque realmente a terapia é isso, né, um autoconhecimento e como você se conhece melhor do que falando consigo mesmo, gente, só que com uma outra pessoa, só que você mesmo. Maravilhoso a analogia da terapia, ainda mais com a Sylvie e o Loki junto, foi perfeito. Mas aí eu acho que isso que o Juan tava falando agora há pouco, né, sobre ela não é a Lady Locke, né, ela é a Sylvie, ela é a Enchantress. Eu acho, o Juan, que quando ela conta, né, que o nome dela é Sylvie, inclusive ela fala, pelo menos eu entendi que foi o nome que ela adotou ali. Ela é uma Locke, sim, de origem, e ela adotou esse nome Sylvie depois que ela passou a fugir e tal. Mas eles misturaram as duas personagens, né? No caso, a Lady Locke, que não é só uma Lady Locke, né? Vamos lembrar. Existe a Lady Locke, que é a Lady Sif, com a alma do Loki. Existe o Loki simplesmente transformado, né, em corpo feminino, coisa que ele faz bastante até. E existe a Lady Locke, que é de um universo, que é um universo, inclusive, que é da onde veio a Miss América, onde basicamente predominante de super-heróis são mulheres. E Loki é a rainha de Asgard. E ela tem uma origem parecida com a que a Sylvie tem na série. E a Sylvie, né, que é a segunda Enchantress dos quadrinhos, ela é uma humana que recebeu os poderes do Loki. Acho que o Juan sabe explicar um pouco melhor sobre isso, né? Sim, né? O que eu li sobre a história da Sylvie é exatamente isso, né? Ela era uma criança onde a Lady Locke mesmo, se eu não me engano, desse universo de onde surgiu a Miss América, ela simplesmente resolveu dar os poderes pra essa criança. Eu acho que ela tinha 9 anos de idade, deu os poderes dela pra Sylvie. Eu acho que foi a Lady Locke, reencarnação do Loki mesmo, no corpo da Sif, eu acho que foi isso. Da Sif, né? Então, dá esses poderes pra ela, pra uma criança, e simplesmente tira ela de lá. No caso, se passa com Asgard sendo na Terra, né? E manda ela pra ser uma criança normal de Asgard com poderes mágicos. Então, basicamente, ela é tirada da família dela, ela é tirada da vida normal dela. E eu acho que quando mostra a Sylvie sendo capturada pela TVA, né, como uma variante quando ela era criança, foi uma coisa que me deixou tipo assim, poxa, faz total sentido se ela fosse realmente a Sylvie, se ela fosse a Encantrix e tudo mais. E se tentassem unir isso, né, da Lady Locke com esse multiverso, né, dessa história do multiverso com a Lady Locke da mesma dimensão da da Miss América, né, América Chaves, seria uma ótima forma de introduzir a história dos Jovens Vingadores. A gente já tem vários boatos de que vai ter a série dos Jovens Vingadores, já temos vários personagens, e a própria Sylvie, ela é uma personagem que tem total influência da história dos Jovens Vingadores. Ela aparece nas HQs de 2009, se eu não me engano, ela é uma das antagonistas, ela entra pra equipe, mas na verdade ela é má e tudo mais, então seria muito interessante de a Sylvie ser a Sylvie, não a Lady Locke. Ela é uma namoradinha do Kid Loki, né? Eles chegam a ter meio que uma relação ali. E você falou da Miss América, né? Até ter uma relação com ela. A Miss América vai aparecer no filme do Doutor Estranho, que vai ter o Loki também, né? Então, provavelmente a Sylvie deve aparecer no Doutor Estranho também. Uma teoria de que eu acho que é muito interessante é, na verdade, que eles ainda vão se juntar novamente, né? A Sylvie, o próprio Loki, o Kid Loki, o Jacaré. É o que a gente mais tá esperando. Eles devem aparecer em Doutor Estranho, com certeza, porque eu acho que eles têm um papel muito importante na luta com o que vai acontecer com o multiverso. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Mas assim, até agora ninguém falou do Mobius, porque a gente falou muito da relação dele com a Sylvie, né? Mas eu queria aqui destacar que eu fiquei completamente apaixonada pelo Mobius. Maravilhoso, né? Eu esqueci o nome dele, é Owen Wilson. É o Owen Wilson, assim mesmo. Eu falei muito rápido, mas, tipo, realmente ele foi muito carismático, ele foi perfeito. Sim, ele tá espetacular mesmo. E como eu tava falando da relação do Loki e da Sylvie, o Loki com o Mobius também foi uma dinâmica muito boa, né? Inclusive no segundo episódio mesmo. E Sim. no segundo episódio, eles foram ótimos ali. Foi uma ótima dupla de ficar assistindo. Eu queria ficar assistindo mais
mais É aventuras verdade. dos dois. Sim, totalmente buddy cops. Totalmente. Pô, o Mobius fala Sim. pra ele: eu estudei cada momento da sua vida. Você já apunhalou pessoas pelas costas cerca de 50 vezes. Aí ele fala: eu nunca faria isso de novo. E aí ele vai lá e, tipo, quase faz. E o Mobius olha: você tá mentindo, né? Tipo, eu quase acreditei em você. Aí você pecou, foi no exagero. E eu falei: caraca, óbvio que ele não ia cair nessa, sabe? Ele sabe todos os movimentos dele. Tô esperando a cena do Mobius andando de jet ski. Momento, eu fiquei esperando muito, assim. Gente, no último episódio, assim, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas eu fiquei o tempo inteiro, tipo, agora faltam 20 minutos pra acabar. Então ele tem 20 minutos pra andar de jet ski. Agora faltam 15 minutos pra acabar. Ele ainda tem 15 minutos pra arrumar um jet ski. E, enfim, não chegou, mas vamos. Tinha que revelar, né, que o humano de qual ele é variante é um cara que tem jet ski, que anda de jet ski, coisa assim, sabe? Porque quando a gente descobre que cada um deles é uma variante de alguma coisa assim, e aí eu fico, caraca, então de repente essa obsessão dele pelos jet skis deve ter alguma coisa com a vida humana dele. Com certeza. E eu tô esperando essa cena acontecer, porque vai ter que acontecer. Não sei como, mas o Kevin Feige vai ter que enfiar o Mobius de gente em algum, em algum lugar. Não interessa. E ele ainda vai falar que teve essa ideia em 2004. Eu amo quando tem essas tiradas do Kevin Feige, vai falar que teve essa ideia em 2004. Porque é muito ele. E aí, o quarto episódio, que é o chamado O Evento Nexus, né? Que é o que a gente vê no começo, né? Eu acho que é no começo desse que a gente vê a Sylvie sendo arrancada lá da família dela, de Asgard. E você fica, nossa, cara, tipo assim, ela fica questionando, né? Até pra Ravonna, qual foi o Evento Nexus que fez tirarem ela da família dela e ela se tornar aquela fugitiva. Parece que depois que eles tiram ela de lá e ela meio que dá um jeito de fugir, eles não estão mais muito preocupados, parece. Mas eles se preocuparam muito em tirar ela de lá quando ela era criança. E teve uma teoria, inclusive eu acho que foi logo no Twitter, quando saiu esse episódio, o pessoal tava falando, gente, eu tô muito triste, eu tô muito devastado, a menina falando. Porque o evento Nexus que fez arrancarem a Sylvie da linha do tempo dela é porque ela era uma criança boa. É porque ela era uma menina boa que tava lá só brincando, que não faria mal a ninguém, não ia crescer e não ia se tornar o assassino, o destruidor de Asgard, tudo que o Loki estava sendo destinado a ser, sabe? E foi só por isso que eles tiraram ela de lá, porque ela era uma pessoa que era diferente do assassino, do deus das mentiras, de tudo que o Loki estava destinado a ser. Isso fez muito sentido agora. Tipo, muito. Porque eu fiquei pensando por muito tempo qual era o evento Nexus dela. E é isso, ela tava sendo só uma criança boa e feliz. E ela se tornou o que ela se tornou, né? Que triste. Sim, ela acabou se tornando exatamente Não, isso, uma traiçoeira, uma assassina. Ela acabou se tornando exatamente o que um Loki tem que ser. Eles tiraram ela daquela linha do tempo dela justamente porque ela não era isso. Ela era uma criança boa. Nossa, isso é tão devastador quando você percebe isso. Aham, eu tô agora bem abalada de tipo, é aquele. Todo mundo nasce bom e o mundo que corrompe, sabe? É essa vibe total. De que, na Uhum. real, ela foi corrompida pelo fato de que ela estava sendo perseguida pela TVA e não deixaram ela ser uma criança feliz na casa dela brincando de barquinho do Black. E quando você vê o final, né, a revelação do final, que aí você entende que realmente foi o propósito de eles tirarem ela de lá para ela se tornar essa vingadora. Uhum. Infelizmente isso ficou mal explicado, né? São coisas que a gente vai ter que ficar teorizando até, sei lá, uma segunda temporada ou até Eu os penso filmes, né, nisso. quando eles Eu acredito muito no que a história dela ela propositalmente não foi não explicada, né? Foi totalmente de propósito, porque a gente tinha que ficar nessa dúvida do que ela é, por que ela tem esse nome, o que ela fez esse tempo todo, porque ela era uma criança naquela cena. Então ela ficou pulando de linha do tempo pra linha do tempo tantos anos assim, né?
Anos, entre aspas. Vivendo apocalipse, sabe? Ela sempre ia de um apocalipse pro outro, ou seja, a vida dela foi ver pessoas morrerem e ela não podia fazer nada, sabe? Quantas pessoas que ela deve ter se aproximado e ela não pôde fazer nada, sabe? O carteiro que ela falou que ela se relacionou, que o pessoal ficou brincando depois que é o Stan Lee. A Sylvie, ela foi levada bem criança e tal. Isso gerou uma teoria de que talvez fosse só pelo fato dela ser uma menina, até. E aí falaram algum garoto, algum macho top falou, ai, que absurdo! Imagina que iam levá-la só por ser menina. Aí eu pensei, né? Como se as pessoas não fossem perseguidas só porque elas não cabem numa realidade que as pessoas acham que aquilo ali é definitivo e se você é diferente daquilo ali que as pessoas acham que deve ser, sabe? Você tem que ser perseguido, morto, enfim. Se não tivesse essa dúvida do que ela é, o que ela quer, por que ela é assim e tudo, talvez não ficasse tão instigante. Mas eu acho que no final mesmo, eu acho que tudo foi planejado, como diz aquele que permanece, tudo foi planejado para que ela tomasse as atitudes que ela toma. Eu acho que tudo na Marvel é manipulado, né? Eu acho que nenhuma informação é de graça. Não é dado assim, tipo, sem querer, né? Então, a falta de informação... O Kevin Feige é aquele que permanece? É isso que você tá dizendo? É tipo isso. Acho que o Kevin Feige ele vai aparecer lá no final e ele vai ser, na verdade, o Kang. É isto. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é... você. Mas aí é nesse episódio, né, que a gente tem aquele momento lá, o limbo temporal do Loki, né, que é aquele momento que foi um fanservice, foi mais um fanservice, né, inclusive com a participação lá da Jaime Alexander, que é da história mitológica dele ter cortado o cabelo da Sylvie. Ali na série, né, mostrou que ele cortou bem pouco, porque na verdade ele cortava muito mais. E, inclusive, né, pra quem não sabe, pra quem quiser, ouve lá o nosso podcast sobre a mitologia do Loki, é nesse momento que ele corta o cabelo da Sylvie que é a história que leva à criação do Mjolnir, né, o poderoso martelo do Thor. Mas ali tivemos esse pequeno fanservice, finalmente, né, alguma coisinha assim, das histórias dele. Foi legal aparecer a Jaime Alexander e eles terem aquele diálogo, toda aquela discussão e para até levar a percepção dele de que ele faz essas coisas com atenção porque ele tem medo de ficar sozinho. Nossa, cara, eu me envolvi muito com isso quando ele chega a essa conclusão e eu fico, caraca, cara, tipo assim, eu sei o que você tá fazendo, cara, eu já fiz muito isso. Ali ficou bem mais crível do que no primeiro episódio, pra mim. Porque ele realmente apanha, literalmente ele apanha. E aí ele percebe naquela repetição, aquele massacre ali, ele vai entendendo que é por isso que eu tô apanhando, porque eu sou uma pessoa desprezível, eu mereço e tudo, e aí ele dá uma baixada na bola, e aí o Mobius pega e dá aquele tapinha nas costas. Você pode ser o que você quiser, inclusive uma boa pessoa. É maravilhoso. Porque aí já tava tendo todo o rumor que tava rolando ali na TVA entre todos os agentes, né? Porque a Sylvie chegou com essa informação de que os agentes não foram criados, né, pelos mestres lá, pelos lagartões, né? E eles foram roubados das linhas do tempo deles, né? E aí começa toda essa teorização de tipo quem tá realmente controlando a TVA, por que nos foi tirado tudo isso, o Mobius entra nessa, e aí, nossa, cara, e aí quando eles vão lá confrontar lá no julgamento, você vê o Mobius sendo podado, e você fica, por quê? Meu Deus, eu dei um berro aqui, não, Wilson! Exatamente. O Loki ser podado, eu já fiquei tipo, beleza, ele não vai acabar aí agora, porque tem coisas que ele tem que fazer ainda, porque tá no trailer. Mas o Mobius, cara, quando ele é podado, não é assim que vocês vão tirar o Wilson da série, não, pelo amor de Deus. Gente, não, por favor, ele é um fofo, por favor, não deixa ele. Sua louca, para de prunar os outros. Eu fiquei revoltada com aquela cena. Nossa, eu senti como se ele estivesse aqui do lado. Quando foi aí que eu percebi o quanto o Owen Wilson tinha, o carisma do Owen tinha me pego assim na veia, e eu não percebi tanto assim. Eu percebi, mas não tanto. Eu não sabia que ele tinha me pego desse jeito. Nossa, foi doloroso de ver. Olha, eu assumo que eu sou uma pessoa muito otimista, porque eu já ficava imaginando que aquilo não tinha terminado. Eu falava, eles ainda estão vivos. Ainda vai descobrir aí o que vai acontecer, pra onde eles foram. Eles não estão no limbo. Alguma coisa do tipo.
Esse quarto episódio ele é muito bom, ele tem muito plot twist, né? Quando ele chega lá no julgamento, ali eu confesso, me chocou de verdade, porque tava pra mim assim, eu assistia com a minha irmã e eu falava, pô, esses mestres aí, né, do tempo aí, não sei o quê, os guardiões, eles não existem, né? Isso, antes do segundo episódio eu já tava comentando, eles não existem, né? Pelo amor de Deus. Essas estátuas, ninguém nunca viu eles e tal. E aí quando eles chegam lá no julgamento, e aí aparece lá, e realmente assim, meio reptilianos, aí eu falei, não, cara, poxa, eu queria que eles não existissem. Pô, vocês estão me entregando a parada mais óbvia. Aí daqui a pouco ela vai lá e taca, né, a lança neles e eles quebram, tipo, é isso, é óbvio que eles são robôs, e caraca. Então fui surpreendido 2 vezes nesse episódio aí com essa parada. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. E aí a gente tem, né, o Loki sendo podado, a Sylvie enfrentando a Ravonna Renslayer, que ali, né, acho que foi essa atriz, né, até então a gente não tava dando muito por essa personagem ali, quando a gente viu que foi quando o pessoal, o Twitter passou tudo a odiar a Ravonna, né? Ela se tornou a vilã ali. Que ridícula, não sei o quê. E aí você tem aquele finalzinho que muita gente não tinha visto, né, e que foi a cena que, pô, a gente teve que segurar até nos spoilers, né, quando eu lancei naquele dia um artigo lá falando sobre as variantes do Loki. Eu tive que evitar de botar aquela foto, que é a foto da cena pós-crédito, só que eu olhei assim, caraca, por que eu tô evitando isso se, tipo assim, todo mundo tá postando em todos os lugares, em todo Twitter, páginas, aquela cena lá dele acordando e vendo o Kid Loki, o Loki clássico, o Loki digno e o Loki finalmente apareceu. Finalmente podemos falar do Clock, do Loki, sei lá como vocês chamam ele. Do Loki vacinado. Essa imagem, né, que era o spoiler do episódio, era, eu acho, que o maior fanservice da temporada e da série. E foi assim. Sim. Não tinha porque é o que eu tava esperando não desde o falar. início, a aparição do Kid Loki. Eu e você, Isadora, e o Juan, a gente fez um pouco antes, né, um mês antes, uma live lá no Instagram falando, né, de que tipo, a gente imaginava que o Kid Loki ia aparecer nessa série. O Kid Loki e a Elite Loki, né, a gente falou isso também. Imagina um surto que tive. Não, vocês tinham que me ver, eu tinha que ter gravado. Quando eu via pós-créditos, eu gritei, é ele! Eu sempre soube. Eu falei! Mas foi um fanservice que, pra mim, valeu pelo episódio inteiro. Porque pra mim o episódio enrola. E aí temos o fanservice. E a primeira coisa que eu fiz foi... Acho que eu vi um pouco depois que saiu o episódio. Como o episódio saía nas quartas, eu acabava vendo nas sextas. A primeira coisa que eu vi foi abrir o seu artigo, Matheus, que você fez a descrição de cada um dos Lokis, das variantes do Loki, né? E como eu falei assim, caramba, eles foram realmente muito fiéis à exceção do Loki Coster, o jacaré, que na HQ era outra. É um corvo. Com exceção dele, todos foram muito fiéis. E o Loki Kid ganhou meu coração. Eu quero uma série só dele, pode? Mano, o menino é igual. É igual. A escalação dele foi muito boa. Ele é muito igual. E ele é muito bom, muito carismático. Sim. A toca dele lá. Enfim, eu gostei muito. Foi a melhor coisa. Foi ver essas outras variantes. E era o que todo mundo esperava de uma série que fala o tempo todo de variantes. Então, sim, cadê ela? Não, esse episódio 5, que é o do limbo temporal lá, como é que é o nome do episódio 5 mesmo? Jornada ao Mistério. O próprio título desse episódio ele é um fanservice, porque, pra quem não sabe, Journey into Mystery é o quadrinho que lançou o Thor, tanto o Thor quanto o Loki, né? Então, esse episódio, ele é puro fanservice o tempo todo. Ele começa com esses personagens, aí você vai vendo lá todo o limbo vazio e fica o tempo todo tendo referência. Eu inclusive, eu postei um artigo de todas as referências, easter eggs, o fanservice que tem nesse episódio, né? Tem uma referência ali já ao Kang, que é a Torre Stark escrito Kang, isso já aparecia ali, né? Tinha uma Nova York devastada ali, isso já tinha ali, tem referência ao Thanos,
anos, tem referência a vários personagens que já apareceram e outros que ainda vão aparecer. Tem o Loki presidenciável, que é de um quadrinho muito bom também, né? Tudo. O Loki presidenciável. Tudo. Perfeito. A roupa tava perfeita. Até o bottom. Eu fiquei muito chocada. Sim, cara. E, pô, perfeito. Esse episódio é muito bom, cara. A aparição do final lá do velho Loki, né, construindo aquelas guards lá com a magia dele. Nossa, cara, que cena. Sim. Meu Deus, isso foi maravilhoso. Quando eu vi que era quem ia fazer o Loki clássico, eu já pensei, vai servir muito. Vai servir muito, porque eles não iam chamar essa criatura maravilhosa à toa. Aí foi o spoiler que eu não tive, eu não sabia que esses caras iam aparecer. Eu vi no final, quando apareceu a cena pós-crédito, eu pensei, não, eu vi errado. Eu vi errado, não é o Richard. Não é possível. E aí eu fui checar se era ele nos créditos. E era ele nos créditos. Ai, meu Deus. O Richard Grant, né? É, porque ele é maravilhoso. Jesus amado, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Aí eu fui ver o Nerd Rabugento. Porque assim, eu concordo muito com o Nerd Rabugento em muita coisa. E ele falou, o Richard vai botar pra quebrar, vocês podem ter certeza. Claro que vai. Nossa, e no quinto episódio, quando ele faz aquilo, Glorious Purpose, eu de Jesus. Meu Deus, que maravilha. Marvel, sua desgraçada. Nossa, eu surtei muito, foi maravilhoso. Esse episódio, essa cena em si, realmente eu acho que foi o ponto alto, assim, da série inteira, né? Essa cena foi surreal. Tiveram vários momentos ótimos, né, na série, mas o momento onde o queixo cai é realmente quando Asgard se levanta lá com o Loki. Nossa, e toda a trajetória do velho Loki que ele conta e linkando com esse final aí, cara, bate completamente, sabe? Quando ele percebe que aquele ali é o glorioso propósito dele, né? Pra quem não sabe, nos quadrinhos, o velho Loki, na verdade, tem o Loki clássico e tem o Rei Loki, que é meio que o Kid Loki do futuro, de um futuro onde ele dominou Asgard e ele acabou ficando sozinho. Né? O rei se torna Rei das Cinzas. Então, naquele momento onde ele contou que ele passou por muito tempo sozinho, ele sentiu falta do irmão dele, e ele reconstrói Asgard e ele percebe que o glorioso propósito dele, que é o glorioso propósito de todo o Loki, que o Mobius tinha falado no final, que era simplesmente morrer para outras pessoas atingirem a melhor versão delas, o momento que ele percebe isso, eu achei lindo, cara. Eu falei, caraca, isso foi o Loki. Esse foi o personagem mais Loki que apareceu até então. Eu vou continuar defendendo a teoria de que ele, na verdade, é o Loki que a gente viu, entre aspas, morrendo no filme dos Vingadores, porque o que ele falou encaixou perfeitamente. Ele vai aparecer ainda, né? Entendi. E aí a gente chega no último episódio. Pois é, né? Aí o último episódio, que é o Para Todo Sempre, Amém. Cara, o título desse episódio, né? O For All Time, Always, eu achei muito piegas. Eu já tava com medo desse episódio. E aí, beleza, quando eles têm aquela parada lá, a Sylvie, ela encanta o Alioth, né, pra abrir. Pra mim, tava tudo indicando que aquilo ali onde eles estavam indo era uma Asgard destruída, sabe? Eu tava muito na ideia, por causa do trailer que me enganou com a imagem do Loki como o Rei Loki, né? O Evil Loki lá em Asgard. Né? O trailer me enganou com isso, uma imagem que não apareceu. E aí, quando eles chegam lá... Ai, gente, desculpa, eu fiquei um pouco desanimado. Eu fiquei totalmente o contrário. Na verdade, eu fiquei empolgado porque eu criei muita expectativa e foi criar. Na verdade, mudou totalmente as minhas expectativas, porque eu não imaginava que ia ser o Kang. Depois que, tipo assim, eu comecei a ver umas teorias assim e tudo mais, eu falei, cara, se for o Kang, vai ser tudo, sério, vai ser tudo mesmo. E era a Cidadela. Eu fiquei meio decepcionado com a estética, né? Porque eu esperava mais. Eu esperava aquela cidade incrível, linda dos quadrinhos, mas não era aquilo tudo, né? Era só uma ruína. Porém, eu fiquei muito feliz de ser a Cidadela, de ser o Kang e tudo mais. Porque aquele ainda não é o Kang, né?
Mas a gente estava debatendo nos primeiros episódios lá no grupo, a gente estava debatendo que, de repente, aquele que manda lá na TVA podia ser o Kang. Então, quando foi se aproximando do final, e eu já fui falar, cara, o Kang não apareceu, não teve referência nenhuma dele na série. Isso porque faltou um pouco de conhecimento meu, porque eu não sabia que a Ravonna, nos quadrinhos, é a esposa do Kang. Mas não tinha referência nenhuma dele até então, pra no final ele aparecer assim. Eu fiquei, gente, se aparecer ele agora, eu vou ficar meio, né? Tipo, eles estão entregando o que os fãs ficaram teorizando. Pô, eu não acredito que o Nerd acertou. Não gosto disso. É o Mephisto 2.0, só que dessa vez ele apareceu. Sim, pois é, ele foi o Mephisto dessa série, só que dessa vez ele apareceu. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Gente, uma que eu falei que eu ia esperar pra falar sobre a Miss Minutes era desse episódio dela tá aparecendo. Eu não tô afirmando que ela é o Mephisto, tá? Mas eu também não eu não tô afirmando que ela é o Mephisto, mas se for, eu falei antes. Mas se for... eu falei agora. Eu acho que a Miss Minutes ela é algo muito maior do que a gente imagina. Dá pra gente afirmar disso por conta da personagem nesse episódio, né? Dela não ser uma personagem onipresente, onisciente, né? Ela é um ser, porque um momento ela estava aparecendo pro Loki e pra Sylvie, e outro momento ela estava aparecendo pra Ravonna, né? Então ela é acho que um ser, alguma coisa ali, né? Eu acho que ela não é só a Miss Minutes, ela é alguma coisa, ela é uma entidade. Vocês acham que ela é mais do que uma inteligência artificial? Que ela é uma entidade mesmo, alguma coisa cósmica? Então, assim, sabe? É alguma coisa, mas isso. Por isso eu vou ter que concordar que ela é um ser além de apenas uma inteligência artificial, mas eu vou ter que discordar de que ela seja algo próximo ao Mephisto, assim, de tão poderosa. Não, eu acho que isso aí ele tava zoando mesmo. Não, mas eu entendi o conceito dela ser poderosa, não? Sim, Porque... sim, eu também acho que ela tem um poder, tipo, muito além disso, sabe? Alguma coisa que tem a ver com o tempo, né? Que tem a ver com manipulação do tempo, coisas do tipo. Então, isso eu já não sei dizer, porque no meu ponto de vista, eu acredito que ela seja de fato um daqueles guardiões que estaria ali, sabe? Aqueles robôs que eles quebraram. A gente viu e tal, ela tá ali, ela controla, por exemplo, o que ela vai enviar de informação para as pessoas. Então, ela, pra mim, é uma guardiã do tempo como entidade, não só uma inteligência artificial. Entenderam? Sim, eu entendi e eu concordo muito com você. Faz muito sentido, porque aí leva na questão da história do Kang nos quadrinhos, né? Porque, Isso. na verdade, ele não é o Senhor do Tempo, né? Ele não criou a TVA. Nos quadrinhos, ele foi chamado pelos Guardiões do Tempo para administrar a linha do tempo, só que o Kang, como uma pessoa manipuladora e o conquistador, ele queria conquistar as linhas do tempo, todo o multiverso. Então faz muito sentido, na verdade, ela ser a Guardiã do Tempo, né? Não os Guardiões. A gente tá vendo muito disso, né? De eles simplesmente alterarem um gênero que fica uma coisa muito melhor, como aconteceu em Viúva Negra. Eu tô só falando em questão de mudança de gênero, que o Taskmaster, na verdade, é a Taskmaster, e eu achei isso incrível. Então, se fosse isso, seria incrível, de verdade. Eu acho que é uma ótima teoria pra eles trabalharem. Você falou disso daí, desse personagem, né, que na verdade ele não foi nem nomeado ali, né? A gente sabe que é o Kang, porque ele é o Jonathan Majors, ele já estava no elenco do Homem-Formiga, mas vamos lá, né? Eles misturaram alguns personagens ali no final. Você falou, o Kang ele não é realmente o Senhor do Tempo. Não é, realmente. Ele é um cara, um conquistador que viaja no tempo. Inclusive, eu fui passar a ler quadrinhos, pesquisar quadrinhos dele, comecei a ler alguns quadrinhos porque ele aparece depois da série. E, nossa, é um personagem muito interessante. Mas aquele que apareceu no final, né? Aquele que permanece, que é o criador da TVA, eles misturaram ele com o Immortus. O Immortus, ele é uma variante do Kang, que ali sim a história tá certa. Ele é uma das variantes do Kang em que ele cansou
de tentar... Ele cansou de dominar tudo, sabe? E ele, né, meio que se entregando, sabe? Ele não usa aquela máscara azul que o Kang, né, que a gente estava esperando ver, aquela armadura toda cheia de poderzinhos, sabe? E tem umas outras duas variantes do Kang que podem aparecer ainda. Uma que é o Kang, o Conquistador, que é o vilãozão dos Vingadores mesmo, que provavelmente vai ser realmente o principal vilão aí da fase 4. E também o Ramatut, que é basicamente um faraó egípcio, né, que é o Nathaniel Richards, né, que é o descendente do Reed Richards, do Senhor Fantástico. Não, filho ou neto do Reed Richards, não é? Do Senhor Fantástico, né, exatamente. E que eu tô agora com uma teoria de que aquele evento lá, Apocalipse Nível 10, que acontece em 2057, em que ele pode ser um sobrevivente desse apocalipse, e por isso que ele acabou meio que construindo a TVA a partir disso. A história do Kang nos quadrinhos ele é a seguinte: ele é de um futuro do século 30, né, dos anos 3000 e tal, em que ele estava entediado porque depois da Era dos Heróis, Vingadores, Quarteto Fantástico, tudo isso, não existe mais crime, não existe mais nada de ruim, todo mundo é bom, tudo é pacífico. O máximo de ação que tem é tipo jogar ou assistir filme. E ele assistiu o filme do Quarteto Fantástico, ele viu, nossa, sabe, como acontecem coisas muito interessantes e tal. Ele viu que tinha um vilão lá, que era o Conquistador, que não sei o quê, e ele resolve fazer isso. Aí ele resolve criar uma máquina do tempo para voltar para a era do Quarteto Fantástico, só que ele acaba voltando para o Egito. Inclusive, a Esfinge era a nave dele. E acaba ficando preso lá, ele acaba escravizando, né, os egípcios, e o Quarteto Fantástico, né, identifica esse Nexus no Egito e vai lá enfrentar ele, e o Quarteto Fantástico acaba sendo escravizado por ele, né, pelo Ramatut, enfim. Depois dele ser vencido pelo Quarteto Fantástico, ele resolve ir para o futuro de novo, onde ele pega a tecnologia suficiente para ir para o século XX e ele se torna vilão dos Vingadores, lá onde ele chega na Terra como Kang, o Conquistador, e em que ele quer dominar a Terra. Só que, tipo assim, ele, apesar de ele ser um vilãozão, ele não é um cara totalmente maligno, assim, tipo, nossa, eu sou mal, eu quero só conquistar. Ele é um cara muito sábio, ele é um cara muito que gosta de discutir, de filosofar, sabe? Se ele chega num momento em que falam, o Capitão América, ele chega para ele e convence ele de que, tipo, ele não vai conseguir nada bom se ele dominar a Terra naquele momento. Ele fala, é mesmo, você tem razão. O Capitão América convence ele, assiste e ele volta, só que o Kang, ele tem essa característica de sempre voltar com uma variante mais maligna do que antes. E isso eles acertaram muito. O Jonathan Majors, ele fala isso para Sylvie, né? Ele fala, cara, você tem certeza que você quer me matar? Porque se eu morrer, o próximo não vai ser tão legal quanto o meu. Caraca, e agora, aí sim eu fiquei empolgado para ver o que é o próximo. E lá no final, né? No final aparece, né, aquela estátua lá que é não do Imortus, né, mas finalmente do Kang, né? Você percebe que aquela estátua ele já é o Kang usando a armadura. Sim, eu fiquei muito satisfeito com a introdução do personagem exatamente por isso. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso, né? Esse episódio, ele tem muito aquela filosofia de Dark, que é o começo ao fim, o fim ao começo, porque aquilo ali foi o começo de muitas coisas ainda, principalmente do personagem. E eu tô muito confiante por conta disso, né? Porque são várias variantes, aquilo ali foi só uma das variantes dele, e eu tenho muita fé de que quem vai ser o vilão do filme do Quarteto Fantástico, né, que já foi anunciado pela Marvel Studios, vai ser o próprio Kang, mas eu acho que vai ser essa variante dele como faraó, né, porque tem muito a ver. Vai ser o Ramatut, verdade. Eu acho que esse personagem vai ser uma forma ótima de interligar a questão do multiverso, a questão dos heróis que a gente já conhece, né, de outros universos, outras dimensões, e de ter esse personagem que conecta esse universo que a gente já conhece, que é, no caso, os Vingadores, né, que a Marvel Studios basicamente estava girando em volta dos Vingadores, agora que tá amplificando mais, então vai ser ótimo para conectar esses dois universos. E ele vai aparecer de novo enquanto Mania, né? Ele vai aparecer de novo já, obviamente, confirmado que ele é o antagonista, né? Ou um dos antagonistas de
Homem-Formiga eu também acho que ele não vai ser o principal vilão do Homem-Formiga, não. Eu acho que ele só vai aparecer mesmo. Sim, eu tô acreditando muito que eles vão fazer basicamente a mesma estrutura que eles tiveram com o Thanos. Com O o Thanos Thanos, era o vilão isso. principal. Acontecia tudo que acontecia em volta, mas o Thanos estava por trás. A questão das joias do infinito, etc e tal. A questão agora vai ser as linhas do tempo Sim. e o multiverso. Mas o verdadeiro vilão é o Kang, mas ainda tem outras coisas por trás disso. No caso, à frente. Inclusive, outro personagem que a gente estava falando, né, que faltava aparecer aí para completar os Jovens Vingadores, né? Apareceu o Kid Loki nessa série, a Sylvie também, e o Rapaz de Ferro, né, que é o Iron Lad, que é um menino que se veste de Homem de Ferro, nos Jovens Vingadores, ele é o jovem Kang, né? Ele é o Kang criança, praticamente. Então, já meio que brincou aí outro personagem pro Jovens Vingadores, falta Sim, mais um. tô querendo muito ver como é que eles vão linkar o Kang com o Quarteto Fantástico. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a introdução? Porque vai ter que ter. Uma hora vai ter que aparecer, entendeu? Então eu tô bem ansiosa com isso. Você sabe o que você é. Um vilão. Não é como eu vejo você. Por quê? A variante que estamos caçando é você. Mas então, e aí, pra encerrar, vamos falar então do choque final ali, que foi a treta toda entre o Loki e a Sylvie, né? Devastador de coração, que foi aquela adaga, né? O pessoal tá botando muita reflexão filosófica sobre aquela cena final, aquela lutinha dos dois ali no final. Ai, sinceramente, gente, preguiça total, assim. Foi tudo tão legal, tava tudo tão bem. E aí esse último episódio foi tão... Sei, eu não gostei muito não, assim, pra ser bem sincero. Eu sei que as opiniões estão meio divididas aqui, mas eu achei o episódio, assim, a dinâmica dos dois, eu achei, até a lutinha eu achei meio feia. O que vocês acharam? Foi Ai, eu amei uma tudo. coreografia bonita. Eu amei o último episódio inteiro, do início ao fim. Meu Deus, melhor coisa que a Marvel já fez. Ih, a emocionada da Marvel aí. Não, é por isso. Eu nunca acho nada maravilhoso assim demais e tal. E essa série ela teve momentos assim, ápices, e o sexto episódio foi o único episódio que eu achei assim perfeito, redondinho, maravilhoso do início ao fim. E é por isso que eu fiquei tão surpresa, porque eu realmente sou difícil de me agradar com as coisas da Marvel. Sou mais ligada a DC, pronto, confessei, é isso. Eu gosto mais das coisas que a DC entrega do que da Marvel. Então eu realmente fiquei muito surpresa e adorei mesmo. Mas foi igualzinho o final do Legends of Tomorrow da primeira temporada mesmo, né? Foi igualzinho. Eu acho a estética do sexto episódio totalmente diferente, né, da dinâmica da série, porque mesmo que tenha tido essa pegada filosófica em alguns momentos, eu acho que o sexto episódio em si ele foi puro diálogo, foi pura referência, entendeu? Foi por isso que eu falei da questão do começo ao fim, o fim ao começo, porque aquilo ali é o início, é uma introdução. Então, o caos ele foi instaurado no final, exatamente como a Marvel faz em várias situações, né? Geralmente é na cena pós-crédito ou não. Mas o caos foi instaurado no final. Era isso que a gente estava esperando, né? De que o que tá acontecendo, aconteceu ao decorrer da série inteira, porque foi uma coisa que eu admito ser um pouquinho arrastada, mas foi arrastada da forma correta, sei lá. Deu certo, mesmo assim deu certo. E eles explicaram o que aconteceu, o que era TVA. Então foi só diálogo, e isso se torna um pouquinho cansativo, mas se tem paciência, a gente consegue aguentar e assiste e gosta. É por isso que eu gostei. A diretora da série, ela falou, né, que como a série foi gravada toda por ela, né, normalmente ela não teve aquela coisa de showrunner, né, de ter cada episódio um diretor diferente, não, ela gravou um filme de 6 horas, então ela provavelmente teve aquele roteiro em que ela teve que acabar esticando para ser um filme de 6 horas, então por isso que tem muito diálogo que não foi cortado, tem muita cena que é cansativa, que poderia ter sido deixado de fora. Claro que muita coisa que foi muito explicativa também, mas que às vezes não tinha necessidade, né? Tem coisa que foi explicada muitas vezes e tem coisa que a gente queria saber e que a gente não sabe ainda, né? Mas eu queria comentar sobre essa cena aí final aí, a briga deles dois, que eu vi um rapaz que ele fez um textão, né, um artigo assim, explicando toda a referência filosófica daquele final ali, ele comparando até com o Jardim do Éden, vamos assim dizer, né, porque toda a série toda era
sobre a Sylvie querendo encontrar ele, aquele cara que controla o livre-arbítrio, né? E quando ele encontra, né, aquele que permanece, o Immortals, e ele fala daqui, ele mostra que realmente ele controla, ele não que necessariamente controla, né? Mas ele sabe e ele pode interferir, né? Ele é basicamente um humano que se tornou Deus ali. Então, o que foi o nascimento do livre-arbítrio nesse conceito de Deus, nesse conceito cristão, né? Foi a saída dos humanos do Jardim do Éden, né? Foi a mordida do fruto. E o Kang, o Immortus, quando ele aparece ali pela primeira vez, ele tá comendo uma maçã. Ele morde uma maçã, ele tá sentado ali enquanto ele tá assistindo eles, ele tá comendo uma maçã e tá aqueles dois lá brigando, enquanto ela brigando pra se livrar desse controle, pra ela finalmente ter o livre-arbítrio. E quando ela mata ele, ali começa o caos, ali foi o nascimento do pecado, ali foi o nascimento de toda a confusão que vai ter a partir de agora, sabe? Tem muito mais detalhes, né, que esse cara falou nesse artigo, né, sabe? Até das cores e das posições que eles fazem ali, que remetem a algumas coisas bíblicas até, que eu achei muito interessante, se não me engano, até de Caim e Abel tem ali, mas basicamente esse último episódio aí foi um teaser pro What If, né? O What If vai sair aí já semana que vem e, tipo, foi esse episódio que serviu pra justificar o plot da série, né? Exatamente. É só pra criar teorias e falar assim, você achou que ia ter tempo de folga da Marvel? Achou errado, otário. Vai ver o Arif. Que é uma coisa, até agora concordando com a Carol, Carol, não sei se você sabe, né, mas acho que todo mundo aqui sabe como eu sou bem decista, né? Ultimamente eu tô falando muito mais de Marvel porque, né, realmente as produções da Marvel estão me encantando um pouco mais também, mas em questão de quadrinho, gosto muito da DC porque o multiverso da DC é muito mais bem organizado. Isso não tem como negar. Tanto as séries, apesar da qualidade das séries do DC, até nas séries eles souberam explorar bem o multiverso de forma organizada, como são nos quadrinhos da DC. Da Marvel nunca foi. E isso era o medo da Disney, da MCU, da Marvel Studios, de apresentar o multiverso. Isso é o medo. A gente percebe que eles ficam flertando com essa coisa de multiverso aí desde antes do filme do Doutor Estranho. E agora eles finalmente entenderam uma forma de apresentar o multiverso de forma coerente, assim, vamos dizer, né? Com essa parada da linha do tempo. Aí eu achei isso bem explicado. Assim, quando teve aquela coisa do Arrowverse, de juntar, de dar terra, Crise das Infinitas Terras? A Crise das Infinitas Terras, que eu não vi, porque eu fiquei com medo desgraçado de dar errado. Não, eu não consegui ver, a minha ansiedade não deixou. Eu pensei, não, a Marvel agora vai fazer, e vai dizer que sempre quis fazer. E aí eu pensei, vai dar ruim. E, pra minha surpresa, não deu. Eles fizeram muito bem. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. As pessoas acham que por eu gostar mais da DC, eu fico feliz de ver a Marvel, digamos, fracassar, entre aspas, porque fracassar eu digo entre aspas, porque só eu não gosto de certas coisas. Eu já percebi isso várias vezes. Mas não fico, eu fico muito triste, porque eu sou fã de quadrinhos, acima de tudo, sou nerd, gente. Eu gosto de ver essas nerdices dando certo, seja lá. Sim. Então, eu adorei. É melhor pra todo mundo, né? Pô. Gente, é isso. Eu acho que é bom pra todo mundo quando as nerdices dão certo. E aí a gente tem um final de série entregando para uma segunda temporada. E aí? Vocês têm quais expectativas? Low cost é aquele que permanece. Vai chegar lá, vai ser o. Eu fiquei esperando isso, deles chegarem lá e tá o jacaré sentado no trono. Ia ser incrível, não nego. Mas eu quero que a Sylvie volte e mostre o que aconteceu, assim, de fato, em todas as linhas temporais, né? Porque o Loki ali, ele tá numa linha temporal que a gente achava que era a linha temporal que ele pertencia antes, né? Na TVA lá e tal. Mas na real era outra, ele nem era conhecido, ninguém nem associou a ele. Ou seja, naquela linha temporal, aparentemente, não existia um Loki com aquela aparência física, porque eles não me conheceram. Isso pra mim foi muito louco. Foi tipo, como? Porque a gente viu que existem variantes do Loki. Existem várias aparências físicas. E naquela não existia ele daquele jeito. Então qual era o Loki daquela linha temporal? Eu fiquei com essa expectativa para a próxima temporada. Esse final me lembrou o final do Planeta dos Macacos, de 2001, do Tim Burton.
que quando o cara acha que chegou na Terra e aí no lugar da estátua do Abraham Lincoln faz uma estátua de ele pensa que ele foi parar numa outra linha do tempo. Ai, meu Deus, por que repetiram isso, cara? Mas falar de linha do tempo sem usar referência de filmes que já falaram sobre isso é muito difícil, né? Filmes e séries e tal. Então, não julgo você encontrar semelhança e de fato ter. Acho que faz parte, né? A gente não tem como saber como seriam outros linhas do tempo além de ficção. Seria ótimo, inclusive, poder viajar no tempo. Gente, eu tô muito hypado de verdade pra essa próxima temporada. Eu acho que eles ainda vão trabalhar muito a questão da evolução dos poderes do Loki, porque ele é realmente um dos personagens mais poderosos atualmente no universo Marvel, né? E assim, eu tô esperando muito pra ver ele com a Wanda, com o Doutor Estranho. Eles vão ser os principais protagonistas do Multiverso da Loucura, eu tenho certeza disso. Isso. E eu tô muito interessado pra saber como vai ser essa trama, como eles vão tratar o multiverso a partir disso, né? Agora a gente vê que tudo agora vai fazer sentido, todos os títulos, todos os possíveis enredos, as teorias dos próximos filmes, né? Tanto do Doutor Estranho quanto do Homem-Aranha, como os próximos filmes falando sobre o multiverso, né? Então, eu tô satisfeito. Isso eu posso afirmar, que eu tô satisfeito com a forma que o enredo trabalhou essa questão e como trabalhou o surgimento dessa nova trama que a gente vai ter. Eu tô tentando muito não ter expectativa nenhuma, porque o que me agradou no final foi eu não ter expectativa nenhuma. Eu já tinha aceito o final de que era uma variante do Loki, o grande vilão, entendeu? Então foi uma boa surpresa e a minha total falta de expectativas é que esse hype maravilhoso. Então eu tô tentando não ter expectativa nenhuma, nem pra segunda temporada, nem pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nenhuma. Homem-Aranha, então, todo zero. Até porque eu não gostei de nenhum filme do Homem-Aranha até agora, então isso é fácil. Mas nem o Aranhaverso, meu Deus, porque a pessoa que não gostou do Homem-Aranha no Aranhaverso, não sei. Tem que rever com o coração aberto. Não, então, mas esse daí tudo bem, porque não é, né? Esse daí não conta, digamos assim. Gente, pra mim conta. Quando as pessoas falam que não gostam de nenhum filme do Homem-Aranha, eu fico, gente, mas tem filme bom sim, tem o Aranhaverso. Pra mim conta. Não, esse daí é maravilhoso. Esse daí realmente. Então, tá bem. Agora, sobre expectativas, né? Eu também eu tento não criar muitas expectativas, né? E não ficar lendo teorias, essas coisas, porque pra mim não funciona muito. Mas eu tô nessa também de querer, de curiosidade mesmo, né? De saber como que o multiverso vai ser explorado dentro da série do Loki, assim. Não só no restante, né? Da Marvel e tudo mais. Eu quero ver dentro mesmo da série do Loki o que vai acontecer. Que é onde eu tenho mais interesse mesmo, sim. Eu gosto muito dele. E tava querendo ver também se ele volta a ter mais sagacidade, entendeu? Porque eu entendo a evolução do personagem e dele sempre quis, né, ter essa base emocional mais forte e tudo mais na vida dele. Mas eu acho que falta um pouco só da perspicácia, assim. Faltou um pouco e eu espero que isso volte. Eu acho que faltou um pouco de sei lá, um tompeiro do Loki. Ele ficou muito softzinho. Eu espero que na próxima, mesmo ele emotional e ele fofinho lá, eventualmente, se o Sylvie voltar e tudo mais, que ele seja pelo menos um pouco mais Loki mesmo, né? A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.